Muito bem. Vamos dar início ao terceiro encontro com os candidatos e candidatas à presidência da República do Brasil, recebendo nesta tarde a senadora Simone Tebet, que nos honra com a sua presença. A Fiesp e o Ciesp têm procurado, senadora, de maneira democrática, fazer um debate com todos os candidatos. Infelizmente, a radicalização que estamos vivendo no Brasil tem feito com que o debate de ideias e propostas para o país se torne praticamente inviável. E nós temos procurado abrir espaço para todos os candidatos que assim queiram estar aqui debatendo com a Casa um importante momento do nosso país e seus planos para o quadriênio de 2023 a 2026. De maneira que é uma honra enorme receber a senhora, que a senhora sabe que o pai da senhora foi um grande amigo do meu falecido pai, meu saudoso pai, não é? Conviveram no Senado, foram colegas no Senado, e ele falava muito bem do senador Ramos Tebet, e falava bem da senhora também. Ele esteve no casamento da senhora, não é? E de maneira que muito obrigado por estar não só se candidatando à presidência da República, como estar aqui de maneira democrática, debatendo o seu projeto para o país como candidato à presidência da República. Também dou as boas-vindas ao nosso querido Germano Rigoto. Querido porque é membro do nosso Conselho Superior, de um dos nossos Conselhos Superior, nos dá a honra de fazer parte desse Conselho Superior e sempre traz grandes contribuições ao país. Portanto, é um prazer ter aqui o Germano, que está coordenando o plano de governo da candidata e ex-governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigoto. Também dou as boas-vindas a Helena Landau, coordenadora do Plano Econômico da candidata Simone Tebet. E, aliás, hoje a candidata Simone anunciou, de fato, um time de primeira grandeza que está ajudando na elaboração deste plano, e nós aqui da Fiesp temos a honra de termos vários dos nossos colegas, membros de Conselho Superior e de outras áreas da Casa, fazendo parte desse grupo tão respeitado que a senhora colocou para ajudar na confecção de um projeto para o país. Gostaria de cumprimentar o nosso deputado Roberto Freire, presidente do Cidadania, um dos partidos que dão apoio à candidatura da Simone Tebet, juntamente com o seu partido, o MDB, e o PSDB. Os presidentes do MDB e do PSDB estão em outras agendas, não puderam estar aqui presentes. Dou também as boas-vindas à juíza Vanessa Mateus, presidente da APAMAGES, Associação Paulista dos Magistrados, e as boas-vindas e cumprimentando os presidentes e membros dos Conselhos Superiores da Fiesp, vice-presidentes e diretores da Fiesp e do Ciesp, presidentes e delegados de sindicatos, a todos os membros da imprensa aqui presente, todas as senhoras e todos os senhores aqui presentes. Mais uma vez, estamos procurando, senadora, fazer um diálogo com todos os candidatos da maneira mais equânime possível, não é? Nós, através dos conselhos superiores, dos departamentos, das áreas técnicas da Casa e consultando a todos os diretores, elaboramos um plano de diretrizes e nós já encaminhamos esse plano de diretrizes para a senhora por meio eletrônico, mas agora passo às mãos uma via em papel. Este é o resumo executivo do plano de diretrizes. O plano completo é, obviamente, um plano bem maior, com maior detalhamento das medidas que aqui estão propostas, mas eu sugiro que depois a área técnica da Casa possa dialogar com a área técnica da candidatura da senhora, as diretrizes de maneira mais profunda. De qualquer maneira, o resumo é um resumo importante e ele basicamente expressa, senadora, uma preocupação grande que a Fiesp, que o Ciesp tem com o Brasil. Afinal de contas, o Brasil,
que foi o país que mais cresceu no mundo em 40, 50 anos, que se encerrou em 1980, aproximadamente, ou seja, no século passado, um crescimento médio anual composto de quase 7% ao ano, né? O Brasil, que alcançou uma posição privilegiada nas nações, tendo quase 3,5% do PIB, nas últimas 4 décadas, infelizmente, andou para trás, né? Hoje representamos cerca de 2% da economia mundial, né? Ou seja, se mantivéssemos a nossa participação, se não tivéssemos continuado a crescer em termos de share, mas tivéssemos mantido a participação que chegamos a alcançar, hoje o nosso PIB seria um PIB per capita que equivaleria ao de Portugal, com $22.500, né? Nós estaríamos numa situação, inclusive social, não tão grave como a que vivemos. E o Brasil, que nessas 4 décadas deixou de crescer, também deixou de crescer em grande parte porque a indústria de transformação passou a regredir nessas mesmas 4 décadas. A indústria de transformação, que chegou a alcançar 27,5% do PIB, hoje representa menos de 11% do PIB. E são várias as razões, e não são poucas as razões. Uma delas, e aí nós temos que reconhecer, foi a perda de produtividade da economia em geral, mas da indústria de transformação em particular, em relação a outras economias desenvolvidas. O Brasil já chegou a ter, a sua indústria de transformação, uma produtividade equivalente a 55% da produtividade americana. Hoje regredimos para cerca de 26% da produtividade americana. O mesmo se dá se compararmos, não nos mesmos percentuais, se compararmos a nossa economia com a Espanha, com a Itália, com a França, até com o México. Isso é fruto de várias coisas, inclusive de um custo de capital a que é submetida a indústria muito alto ao longo desses anos todos. Agravado pelo fato de que, por exemplo, o BNDES hoje financia menos a indústria do que o agronegócio. E não temos nada contra o financiamento ao agronegócio, mas o BNDES era um banco que foi, durante décadas, voltado para o financiamento da indústria no Brasil, especialmente da indústria de transformação, da indústria de base e também da infraestrutura. Hoje tem, no seu portfólio de empréstimos, menos financiamento para a indústria de transformação do que para o agronegócio e outros setores de atividade, né? Além do mais, a carga tributária foi tirando daquele setor que é mais fácil de tributar, justamente a indústria de transformação, né? O Estado cresceu, né? E, ao crescer, ele teve que avançar sobre o contribuinte, e o contribuinte mais fácil de tributar foi justamente a indústria de transformação, em geral, bem mais formalizada do que outros setores da atividade. Hoje, a indústria de transformação recolhe 30% do total de impostos no Brasil, ainda que represente menos de 11% do PIB nacional. E isso também é uma distorção que precisa urgentemente ser corrigida. É óbvio que o ambiente de negócios, que muitas vezes dificulta a atividade empresarial, também está na raiz desses problemas. Mas os 2 fatores primordiais, carga tributária e custo de capital altíssimo, certamente contribuem para esse retrocesso da indústria de transformação, e sem o crescimento forte da indústria de transformação, dificilmente a indústria de transformação poderá ajudar o Brasil a crescer às taxas elevadas que precisamos até para reduzirmos e, se Deus quiser, acabarmos com os gravíssimos problemas sociais que temos enfrentado. De maneira, senadora, é a nossa convicção de que a indústria de transformação deve ser parte, deve ser sócia no desenvolvimento nacional, e, se ela for acolhida por um plano de governo adequado, que dê a ela condições de competitividade, nós não temos a menor dúvida que a indústria de transformação fará com que o Brasil aplauda ela tanto ou mais do que aplaude o agronegócio pela sua capacidade de gerar renda, sua capacidade de gerar inovação, sua capacidade de gerar prosperidade e também de recolher impostos. A gente defende a indústria de transformação, senadora, não é porque nós somos membros desse segmento de atividade econômica.
Nós defendemos a indústria de transformação porque ela é a que tem o maior multiplicador econômico, cerca de 2,3 vezes, contra menos de 1,6 do agronegócio, menos de 1,5 do setor de serviços. É a atividade que mais investe em pesquisa e desenvolvimento no Brasil. 2/3 do investimento em pesquisa e desenvolvimento são feitos pela indústria de transformação. É a atividade que paga, em média, os melhores salários e que tem, no total, a maior formalização da sua mão de obra. É a indústria de transformação que irradia com seu crescimento, o crescimento para todos os outros setores de atividade. Agora, por fim, a indústria de São Paulo, a Fiesp, entende que é base fundamental para que o livre mercado se estabeleça, para que a liberdade de iniciativa se estabeleça, e eu tenho absoluta convicção que a senhora concorda com isso, é que a democracia e o Estado de Direito estejam fortalecidos e não ameaçados. De maneira que eu gostaria de agradecer à senhora que, nessa conversa prévia que tivemos ali no nosso gabinete, a senhora esteja subscrevendo um manifesto da entidade em defesa da democracia e da justiça no Brasil. Mais uma vez, muito obrigado por sua presença. Na verdade, esse manifesto é um manifesto absolutamente apartidário, tanto é que já está subscrito pelo candidato Ciro Gomes, que esteve conosco, e pelo candidato Luiz Felipe Dávila, que esteve conosco. E, aliás, aqui uma lembrança de pesar, e que eu tenho certeza que todos estão com muito sentimento e com muito pesar pelo falecimento nesta madrugada do João Paulo, filho do nosso querido amigo Abílio Diniz e cunhado do Luiz Felipe Dávila, a quem eu pude levar um abraço antes de estar aqui com a senadora Simone. Muito obrigado pela presença. Tenha certeza que aqui o debate de ideias é um debate plural. Nós procuramos ter o máximo de equanimidade possível. As perguntas foram previamente distribuídas, mas, para efeito do debate, se a senhora quiser tratar de outros temas, fique à vontade, que a senhora entenda importante. E também, aqui, ainda que a gente tenha um tempo pré-determinado, a gente não é rigoroso com o controle de tempo. Então, é o tempo que a senhora dispor, vai ser uma honra estar aqui com a senhora debatendo ideias para o Brasil. Muito obrigado. Foi. Boa tarde a todos. Permitam-me cumprimentar todas as autoridades, empresários que aqui se encontram, em nome do presidente da Fiesp. Em seu nome, Josué, cumprimentar e fazer uma referência especial aos grandes homens públicos que passaram pela história do Brasil na figura de seu pai. Seu pai foi dessas figuras iluminadas que tem que estar na galeria ao lado dos grandes homens públicos que passaram pelo Brasil. Eu igualo José de Alencar, entre outros grandes, na figura de Tancredo, Ulisses, Montoro, Covas, Itamar, Fernando Henrique Cardoso, homens públicos que sempre estiveram no momento certo, na hora certa, para fazer o que é certo pelo Brasil. Homens públicos que tanta falta nos faz nesse momento de tanta polarização e, por conta disso, de tanta dor. Quero, em seu nome, cumprimentar, portanto, todos que se encontram aqui na mesa, cumprimentar o presidente em exercício do Ciesp, Franciscone Júnior, que tive o prazer de conhecer hoje, cumprimentar o nosso coordenador aqui do plano de governo, que está conosco desde o primeiro momento, que já é conhecido de todos os senhores, ex-governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigoto, Helena Landau, que tem sido extraordinária, uma guerreira, formulando o nosso plano econômico, juntamente com uma série de outros grandes economistas liberais, das pessoas que também foram muito responsáveis pelo desenvolvimento, especialmente pela estabilidade da moeda e toda a consequência de desenvolvimento que isso nos trouxe. Cumprimentar aqui o presidente do Cidadania, que está representando os presidentes do MDB e do PSDB, que se encontram em outra missão. Roberto Freire foi um dos primeiros homens públicos a confiar nessa candidatura à nossa presidência da República, ele que
teve lado a lado com esses grandes homens públicos que fiz referência, lutando pela redemocratização e depois pela implantação das políticas públicas que se encontram hoje na Constituição Federal. Fica aqui em seu nome, Roberto Freire, meu agradecimento a toda a cidadania que caminha comigo lado a lado nessa árdua missão. Deixei, por fim, Vanessa Matheus, presidente da Associação Paulista dos Magistrados, para poder, em seu nome, comentar todas as mulheres que aqui se encontram. Bom, eu gostaria muito de saudar a todos nominalmente, mas, em função do tempo que é curto, e aqui são exatamente 15 horas, vou deixar marcado aqui para poder ficar rigorosamente no tempo da apresentação inicial. Até coloquei uns tópicos para não fugir do tema, e não fugir do tempo, porque microfone na voz, ou na frente de um político é um perigo. Então, coloquei tópicos aqui para, assim, eu vou ser fiel aos tópicos, estou com o dedo aqui para não fugir do tema, ser rigorosa nos 25 minutos para que o debate possa fluir. Se me permitir, eu gostaria de começar saudando a Fiesp por ter tido a coragem de apresentar um manifesto ao Brasil a favor da democracia. Assinei e vou assinar quantos manifestos me forem apresentados, porque nós estamos num momento em que eu jamais imaginei viver. Aos 14 anos de idade, eu pedi autorização para minha mãe, especialmente, para ir para as ruas e lutar por Direta Já. Jamais imaginei que, depois de 35 anos, um pouco mais que isso, estivéssemos aqui, ao invés de ter que falar de Brasil que queremos, ter que ficar defendendo aquilo que é sagrado, que está na Constituição, que é direito de todos nós. Não só a defesa da democracia, do Estado democrático de direito, das instituições democráticas e dos valores que isso representa. É muito comum a gente falar de democracia e não pensar um pouco no que isso significa. Democracia que significa podermos estar aqui, livremente expressando a nossa vontade, sem ter preocupação com as palavras, porque temos liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, liberdade de transacionar. Mais do que isso, democracia significa poderes independentes e harmônicos, soberania popular, o cidadão poder ir às urnas, votar a cada 4 anos e eleger o seu presidente da República, aquele ou aquela que irá decidir os seus destinos para os próximos 4 anos. Em nome dessa democracia, que também nós, do MDB, do PSDB e do Cidadania, fomos um dos primeiros, inclusive o primeiro partido, no caso, o primeiro campo democrático a ir ao TSE. Nós também entregamos um manifesto no Tribunal Superior Eleitoral, não só defendendo a democracia, mas fazendo um pacto de não agressão e, mais do que isso, nós assumimos ali, oficialmente, um compromisso de que nós confiamos nas urnas, nós vamos respeitar o resultado das urnas e vamos estar defendendo o resultado das eleições. Agradeço imensamente a oportunidade de poder estar aqui, porque este é o Brasil real. O Brasil real não pode se resumir a 2 personalidades ou a 2 governos populistas. É muito importante que nós possamos estar fazendo o bom debate para falar dos problemas reais e das soluções concretas e definitivas para tirar o Brasil desta que, lamentavelmente, é a maior crise moral, institucional, política e social da nossa história desde a redemocratização. Então, fica aqui, mais uma vez, o meu agradecimento a todas as senhoras e os senhores. Antes de mais nada, a nossa candidatura é uma candidatura contra a polarização ideológica que hoje, lamentavelmente, está criando uma instabilidade política e econômica no Brasil e levando o Brasil ao abismo. Nunca tivemos tantos retrocessos em tão pouco tempo. Hoje, o centro democrático se apresenta, o campo democrático se apresenta na voz de uma mulher para representar não só a maioria do eleitorado da população brasileira, mas para representar o que nós, mulheres, queremos para os nossos filhos e para os nossos companheiros. A nossa candidatura é uma candidatura capaz de trazer unidade. Nós podemos unificar o Brasil para que o Brasil possa voltar a crescer, gerar emprego e renda para a nossa população. A nossa candidatura, além dessa estabilidade institucional, também assegura aquilo que todos nós precisamos, a estabilidade jurídica, segurança jurídica, sensibilidade social, mas com um olhar muito claro na responsabilidade fiscal. O nosso projeto, nossa missão sempre foi e é olhar para quem mais precisa, mas não se faz
social, sem ter responsabilidade com o dinheiro que é do povo. Portanto, responsabilidade fiscal é a base, é o alicerce para que possamos chegar naquilo que todos nós queremos. Uma sociedade menos desigual, mais justa e mais fraterna. Todos me perguntam por que eu quero ser candidata à presidência da República. Por que eu sou candidata à presidência da República. Eu sempre começo respondendo que a minha resposta está em cada esquina de cada cidade do Brasil. Está no barraco de lona, que hoje abriga famílias inteiras, mãe amamentando um filho e outro chorando porque não tem o que comer. Está nas mãos que antes eram calejadas, hoje estão lisas, em forma de súplica, atrás de um emprego, porque hoje temos que conviver com um índice recorde de desemprego no Brasil. A nossa candidatura, e sou candidata à presidência da República, porque sei que é o momento do centro se reapresentar ao Brasil. Quando o centro democrático ele sumiu do processo, especialmente no Congresso Nacional, o que nós vimos foi toda a sorte de negociata, toda a má política se assenhorando de um orçamento que é público, portanto, do povo, para fazer dos seus currais eleitorais um balcão de negócios e utilizar do dinheiro público para pensar em eleição. O Centro Democrático se reapresenta ao Brasil porque, nos momentos mais importantes, ele teve a capacidade de se agigantar. Foi assim no período da ditadura, é assim agora. É a nossa candidatura que tem condições de garantir o fim da polarização, a estabilidade institucional e jurídica e fazer, a partir daí, aquilo que precisamos fazer. Reforma de Estado, reforma administrativa, reforma tributária, para podermos, junto com o setor produtivo, alavancar o desenvolvimento do Brasil. Poderia aqui fazer discorrer por pelo menos 1 hora a respeito do nosso programa de governo. Eu vou ser fiel no tempo e trazer aqui o tripé do nosso programa. O tripé do nosso programa de governo está pautado em 3 grandes eixos. Primeiro, uma agenda social. Segundo, uma economia verde. Terceiro, um governo parceiro da iniciativa privada, mas verdadeiramente parceiro da sociedade da iniciativa privada. Em rápidas pinceladas, o que significa essa agenda social? Como mãe e como mulher, eu não posso deixar de dizer para as senhoras e para os senhores que a primeira e mais absoluta missão de minha vida como presidente da República vai ser erradicar a fome no Brasil. Quando eu digo erradicar a fome, significa não deixar nenhuma criança, absolutamente nenhuma criança, dormir com fome. Hoje, 5 milhões de crianças dormem com fome todas as noites no Brasil. Naquele que é o celeiro do mundo. Nós alimentamos mais de 800 milhões de pessoas no planeta. E não temos condições e capacidade de alimentar mais de 5 milhões de crianças. Isso é inadmissível. Vindo eu do agronegócio, sendo eu também plantadora de cana, minha família de eucalipto, de celulose, de soja, de milho, tendo pecuária. É inadmissível. Nós temos um Brasil tão rico com um povo tão pobre. Portanto, a nossa primeira missão, aquilo que está estampado nas primeiras linhas do nosso programa de governo, vamos erradicar a miséria e diminuir a pobreza, garantindo, acima de tudo, igualdade de oportunidades para todos os brasileiros. Sabemos que quem tem fome tem pressa. Nessa agenda social, eu fico só com 2 para não cansá-los. De um lado, uma transferência de renda permanente. Sim, isso não é tabu e não pode ter preconceito. Quem tem fome tem que ter, bancado por nós, um mínimo para pelo menos poder se alimentar. Mas a nossa transferência de renda permanente é com condicionantes. É vendo naquela família se a criança está sendo vacinada, se está na escola e não está sendo maltratada. É vendo qual é a situação daquele jovem, daquele pai e daquela mãe. É garantindo uma porta segura de saída para o mercado de trabalho com qualificação. Nós vamos qualificar todos os membros das famílias que estiverem no programa de transferência de renda permanente. Isso não é um programa de governo, não é um programa eleitoral e não pode ser um programa apenas para que a cada 4 anos se fale em reeleição. É um direito do cidadão, é um direito de quem mais precisa. Ao lado, e mais importante, como professora que sou, paralelo a isso, a nossa agenda social tem como prioridade nacional a educação.
A educação formal, sim, mas a educação moderna, com ciência, tecnologia e inovação ali dentro da educação. E vamos falar disso com mais calma, porque sei que tem pergunta, mas nós precisamos tirar do papel imediatamente e regulamentar a nova reforma do ensino médio profissionalizante, aprovado pelo nosso governo, do ex-presidente Michel Temer, que um dia a história haverá de honrar, porque em 2 anos, em apenas 2 anos, fez a reforma trabalhista, deixou gestada e pronta e preparada a reforma da Previdência e fez a maior de todas as reformas, que é a reforma do ensino médio técnico, que vai garantir que os jovens possam ir para o ensino profissionalizante e garantir a produtividade que as senhoras e senhores tanto precisam nas indústrias de transformação que geram emprego e renda para a nossa população. O segundo tripé, estou calculando aqui que já foi quase metade do meu tempo. Fica tranquilo. Mas eu sou chata com horário. O nosso segundo tripé é o tripé da economia verde. Alguns têm preconceito também a este conceito. Nós temos que repaginá-lo, mas explicar bem para a sociedade o que significa. Economia verde não é uma briga do agronegócio com o meio ambiente. Não é agro ou meio ambiente, é agro e meio ambiente. O agro brasileiro é sustentável, sim, e nós vamos deixar isso muito claro nas sabatinas e nas conversas que teremos. Nós temos que separar o que se faz na Amazônia legal e temos que punir com rigor os grileiros, mineradores ilegais, aqueles que invadem espaços públicos e áreas públicas na Amazônia para depois fazer lobby no Congresso Nacional e ir mudando o arco do desmatamento para poder legalizar aquilo que não é dele e ganhar dinheiro de forma ilícita. Do agro sustentável que existe lá na Amazônia e precisa continuar com a pecuária intensiva, com o extrativista, com o homem, com o agricultor familiar, mas também com o agro sustentável no sul, sudeste e centro-oeste. Nós vamos deixar claro que é desmatamento ilegal zero, que vamos cumprir o Acordo de Paris. Eu não vou me delongar nessa agenda, porque parece-me que também tem uma pergunta a respeito dessa questão da economia verde. Mas eu só acrescento neste ponto, economia verde tão necessária para que possamos abrir o Brasil para o mercado internacional. Existem trilhões de investimentos privados, de fundos de investimentos, esperando para vir para o Brasil e só exigem 2 coisas do Brasil e apenas 2. Primeiro, que a nossa economia seja verde. E segundo, que nós tenhamos um ambiente macroeconômico seguro, segurança jurídica, com metas claras, com âncoras fiscais, que nós possamos dar garantia que os contratos vão ser firmados e honrados, que as leis são perenes, que não mudam ao sabor do vento ou do governante de plantão. Então, vamos depois tratar com calma da economia verde, porque sei que é uma pergunta que também tem lá para frente. E terceiro, governo parceiro da iniciativa privada. Um governo realmente que não seja mínimo nem máximo, seja o Estado necessário. O Estado necessário é aquele que presta políticas públicas de qualidade, educação, saúde, segurança pública, faz casas populares em parceria com a iniciativa privada, mas deixa a iniciativa privada produzir, gerar emprego e renda. Não joga dinheiro público em asfalto, coloca num amplo sistema de logística, chamando os parceiros através de PPPs e de concessões para ajudar a fomentar o desenvolvimento do Brasil. Como também sei que vamos ter muitas perguntas sobre essa questão, eu paro por aqui neste quesito, porque temos muita coisa para falar sobre esse governo parceiro, mas não antes sem deixar de mencionar que não é possível nós provarmos que somos parceiros da iniciativa privada sem entregar aquilo que a iniciativa privada mais precisa para ser parceira da sociedade brasileira: a reforma do Estado, a reforma administrativa e a reforma tributária. Eu gosto sempre de apresentar o Brasil de uma forma muito simples, também para não nos delongar no nosso tempo, e fazendo uma analogia muito simplista. Eu sei que é uma plateia seleta, mas eu gostaria muito de tocar nesse assunto novamente para dizer do meu dissabor de estar vivendo num Brasil tão rico e tendo que estar defendendo políticas públicas que já estavam sustentadas e garantidas lá atrás. Hoje eu imagino o Brasil como um verdadeiro transatlântico, com o que há de moderno, com o motor mais moderno, mas que se encontra à deriva e foi pego numa tempestade, num verdadeiro tsunami. É um transatlântico que ora vai para leste, ora vai para oeste, ora vai para a esquerda, ora vai para a direita, sem entender que o caminho certo, que o rumo que a bússola sempre aponta é o caminho do norte, é o caminho da frente, é o caminho do centro.
Esse transatlântico foi pego num dos momentos mais difíceis na nossa história, numa pandemia sem precedentes sanitária, em seguida tendo que conviver com uma guerra de dos países mais produtores e exportadores de insumos, daquilo que mais precisamos. Estamos falando de fertilizantes, estamos falando de combustível, estamos falando do trigo, estamos falando do arroz, daquilo que é a base da alimentação brasileira, tendo como um timoneiro um presidente que não sabe sequer onde fica o motor, o botão para ligar esse motor. E diante disso, diante desse transatlântico, nós não podemos esquecer daquilo que é o mais importante, que são as pessoas. Nós temos dentro deste navio, deste grande navio, lá no porão, já mergulhado no fundo do mar, 33 milhões de pessoas, 33 milhões de brasileiros que estão literalmente passando fome. Destes, nós temos mais de 20 milhões considerados em insegurança alimentar gravíssimo, que se almoçam, não jantam, se jantam, no outro dia não tem o café da manhã. Nós estamos falando de 12 milhões de brasileiros desempregados e de 5 milhões de brasileiros que não mais procuram emprego porque são chamados de desalentados. No lugar de uma placa nas esquinas e no comércio de procura-se, só encontram a placa não há vagas. Nós estamos diante de uma geração de jovens que não querem estar nos bancos das universidades, muito menos no ensino médio, porque já estão desalentados, porque acham que não vale a pena estudar, porque tem nos seus pais o espelho de pessoas que labutam, que vão no dia a dia, que não conseguem ganhar um mínimo para sustentar a sua família. Diante disso, é preciso um novo pacto, um pacto federativo. Ninguém faz nada sozinho. A União precisa parar com essa irresponsabilidade de jogar educação e saúde pública e segurança como se fosse responsabilidade apenas da União e do Estado. A União tem que assumir para si a responsabilidade com o ensino infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. A União tem que compartilhar, numa ampla coordenação, a responsabilidade com a saúde pública e com a segurança pública, porque senão não é possível e os estados não conseguirão combater o crime organizado no Brasil. Dentro desse pacto federativo, nós não podemos nunca nos esquecer que essa descentralização de função que a Constituição hoje previu na sua Carta Magna, delegando a maior parte das responsabilidades dos serviços públicos para os estados e municípios, eles têm que vir também com a desconcentração dos recursos na proporcionalidade da responsabilidade desses entes. Só assim nós conseguiremos fazer o dever de casa. Teria muito para falar. São 20 ou... São 20? São 25 minutos, eu tenho mais? Mais 7 minutos para falar. Tá bom. Mais 7 minutos para falar. Dentro desse processo, é importante rapidamente colocar algumas pinceladas no nosso plano de governo daquilo que não será tocado nas perguntas que serão apresentadas. Quando nós falamos em reforma do Estado, nós temos que primeiro pensar nos ministérios. O nosso ministério vai ser um ministério paritário de homens e mulheres. 50% de ministros de Estado, 50% de ministras de Estado. E teremos negros no ministério, porque essa é a cara do Brasil. Não é possível um país tão complexo, com essas divisões regionais, onde nós temos um país que consome, como o Sudeste e o Sul, e um país que produz mais e que consome menos, como o Norte, Nordeste e Centro-Oeste, se nós não tivermos planejamento. Segundo o ministério a ser recriado, o Ministério do Planejamento e do Orçamento. Dinheiro tem. São mais de 4 trilhões e 800 bilhões de reais no orçamento. Tiremos o dinheiro pago com o serviço da dívida. Nós temos pelo menos metade desse recurso à disposição para se fazer políticas públicas. É verdade, mais de 94% das nossas despesas estão engessadas, ou do orçamento está engessado com despesas que não podem ser, nós não chamamos de discricionárias, estão vinculados. Mas o pouco que sobra, que são 6% hoje, este é um orçamento que, lamentavelmente, foi sequestrado pela má política. Nunca vimos
tanto dinheiro público sendo direcionado por apenas meia dúzia de parlamentares. Triste Brasil. Triste Brasil, que tem que fazer uma escolha entre o escândalo do mensalão e do petrolão do passado, e o escândalo da educação, da compra de vacinas superfaturadas da saúde e do secretão do orçamento secreto do presente. Triste Brasil, que nessa polarização entende que a eleição e o jogo já está ganhado, que nós temos que escolher entre o menos pior para sobreviver e se esquece que o menos pior não vai governar o Brasil porque não vai ter legitimidade, não vai ter um Congresso Nacional parceiro e essa eleição seria levada, o segundo turno dessa eleição, para dezembro de 2026. Triste Brasil que não consegue enxergar 2 passos à sua frente. E nessa loucura de desespero de escolher entre o menos pior, tem que escolher entre um passado que tem escândalos de corrupção, do mensalão de mais de 160 milhões, que comprou a reeleição, e do petrolão, que inclusive envolvendo membros do meu partido, e nós temos que fazer o meia-culpa do petrolão, e hoje entrega o orçamento, o dinheiro público dos impostos pagos pela indústria, como disse o Josué, mas principalmente pela população mais humilde, porque ela deixa ali, no seu consumo do supermercado, metade do seu salário, e, consequentemente, impostos dali. Triste Brasil, que tenha que fazer essa opção, e tem hoje um orçamento sequestrado por uma meia dúzia, que distribui 16 bilhões do orçamento, do pouco do orçamento que sobra para currais eleitorais para ganhar a eleição. Nós estamos falando de um orçamento de 4 trilhões e 800 bilhões, onde metade poderiam estar sendo melhor organizados e destinados, mas nós temos ali algo em torno de 80 bi, um pouco menos de receitas liberadas, que poderiam estar sendo direcionados pelo presidente da República e pelos seus ministros, para fazer o dever de casa na saúde, na educação, na segurança pública, na habitação, nas obras de infraestrutura. Nós estamos falando de um pouco menos de 80 bi. 18, eu falo em 16, mas são 18 bi, quase um quarto, estão na mão de meia dúzia de congressistas, que hoje, na figura do relator do orçamento, tem mais poder que o presidente da República. Isso se resolve com uma caneta, dando transparência. Primeiro ato do próximo presidente da República, além da criação dos ministérios, e esse é o compromisso que eu faço com as senhoras e com os senhores, vai ser baixar um ato normativo, exigindo que os ministros abram a caixa preta do orçamento. Queremos saber quem é que indicou, para onde foi, e se essas obras foram executadas e devidamente executadas, se chegaram nos pontos mais distantes dos municípios brasileiros, e se a obra foi executada e se foi superfaturada ou não. Deixo aqui um só exemplo. Tenho mais 3 minutos aqui, é isso. Tenho mais 3 minutos. Deixo aqui um único exemplo para que nós possamos entender a gravidade do momento que nós estamos vivendo em relação a esse orçamento secreto. Uma denúncia feita recentemente e já aprovado mostra que alguns municípios do interior de um estado do Nordeste, no final do ano anterior ao ano de recebimento do orçamento secreto, inflou o gasto com a saúde. Disse que numa cidade de pouco mais de 35 mil habitantes, teria extraído num único ano 540 mil dentes. É a cidade mais banguela do mundo. 14 dentes extraídos por boca, do bebê recém-nascido ao idoso de 90 a 95 anos. Para que pudesse depois, no ano seguinte, porque você tem um teto para receber o ano seguinte orçamento da saúde, desde que seja correspondente ao ano anterior em inflação, para pudesse receber recursos inflados da saúde. Eu pergunto se essas notas que estão sendo executadas dessas obras, se esses serviços realmente estão sendo executados. Eu não estou falando de volta de 10% daquilo que foi entregue para depois ser devolvido para o prefeito, para o deputado ou para o senador. Eu estou falando de 100% de serviços que não vão ser e que não estão sendo executados. Eu quero parar por aqui, porque o que não falta são exemplos. Mas eu quero dizer que o último pronunciamento que eu fiz na tribuna do Senado Federal agora, na última sessão do semestre passado, eu disse para os senadores,
e para os deputados, porque muitos são honestos, distribuem os recursos de forma correta. Cuidado com esse orçamento secreto. Nós podemos estar adiante, já em outubro deste ano, mais tardar no ano que vem, na denúncia comprovada do maior esquema de corrupção da história do planeta Terra. Nós não estamos falando só do maior escândalo de corrupção da história do Brasil, onde nós estamos falando de dinheiro 100% dele, que foi distribuído e não foi entregue para a população brasileira. Eu gostaria aqui de encerrar as minhas palavras, porque sei que são muitas as perguntas, dizendo que viemos para fazer diferente. Nós precisamos fazer diferente, nós podemos fazer diferente e nós vamos fazer diferente. Nós sabemos como fazer. Tenho experiência administrativa. Tive a honra de começar a minha vida como deputada estadual, prefeita, a primeira mulher da minha cidade natal, reeleita prefeita, vice-governadora, secretária de Estado de Governo, senadora da República. Hoje, se estou aqui, conversando com as senhoras e com os senhores, é porque coragem nunca me faltou. Porque não é fácil para uma mulher fazer política no Brasil. Não é fácil para uma mulher enfrentar o meu partido, o maior partido do Brasil, quando outros candidatos querem nos puxar o tapete. Vamos tirar Simone porque queremos ganhar no primeiro turno. Vamos tirar Simone porque ela pode ser competitiva. Contra tudo e contra todos, nós conseguimos chegar porque temos ao nosso lado pessoas valorosas como Rigoto, que foi brilhante na atuação no Rio Grande do Sul. Roberto Freire, em seu nome, cumprimento e agradeço mais uma vez meus parceiros de toda hora. Presidente Baleia Rossi, os senhores ainda vão ouvir falar ainda mais deste paulista e paulistano, que é deputado federal e que foi um baluarte na defesa da candidatura do campo democrático, tendo que enfrentar caciques do nosso partido para dizer, o MDB de Ulisses Guimarães nunca fugiu à luta, não será agora que fugirá. Então, estendendo aqui o meu agradecimento ao Bruno Araújo pelo PSDB, sei da responsabilidade que tenho de servir ao Brasil e ser a voz do equilíbrio, da moderação, da sensatez, da sensibilidade social ao lado da responsabilidade fiscal. Uma política econômica liberal, sim, mas com um viés voltado para o social, defendendo direitos humanos, defendendo o direito das minorias. É por isso que eu quero aqui anunciar para as senhoras e para os senhores que pela primeira vez, provavelmente é a primeira vez na história da República do Brasil, nós teremos uma chapa pura para candidata à presidência da República. A minha vice será mulher, porque nós vamos mostrar que nós, mulheres, somos tão competentes, tão preparadas, ao lado dessa turma de homens que estão aqui. Nós estaremos juntas por vocês, juntas pelos nossos filhos e pelos nossos companheiros. Eu quero dizer, ao encerrar, que eu aprendi com Roberto Freire, ele me disse uma coisa que me chamou a atenção. Eu extrapolei já 2 minutos aqui, e eu encerro. Eu vou descontar nas respostas, eu vou ser bem célere nas respostas. Ele me disse o seguinte, Simone, você é a cara da coragem e do amor pelo Brasil. E eu sempre encerro a minha apresentação dizendo, então, assim, que com coragem e com amor juntos, nós vamos reconstruir o Brasil. Muito obrigada. Senadoras, como eu disse na abertura, nós temos tentado ser o mais equânimes possível. Como o seu colega Calheiros elogiou muito a senhora na apresentação dele, Ciro Gomes. Tem um carinho especial, um grande homem público, Ciro Gomes. Que aqui é a minha homenagem e meu reconhecimento. Ele ficou conosco aqui quase 3 horas. É o tempo que a senhora tem. A senhora não precisa, Vai todo mundo a senhora não precisa se apressar. De qualquer maneira, muito obrigado pela apresentação inicial. E, como eu já disse na abertura, senadora, a reindustrialização do Brasil nos parece passo fundamental para que o Brasil possa voltar a crescer a taxas aceleradas, única forma, no nosso entender, de minorarmos e resolvermos os graves problemas sociais a que a senhora mesma fez referência. Eu convido um membro do nosso Conselho Superior de Inovação e Competitividade, o colega Eugênio Staub,
para fazer uma pergunta sobre o tema reindustrialização. Não ligou ainda não, Eugênio. Tem que acender a luz vermelha. Opa. Senadora Simone, senhora candidata, o bicentenário da independência é comemorado no ano em que as eleições gerais, e a oportunidade ideal é a oportunidade ideal para refletirmos sobre o estado da nação. Entramos em período crítico, com múltiplos desafios. A pandemia e o conflito na Ucrânia exacerbaram os choques das cadeias de fornecimento globais, e assim é preciso retomar a importância da indústria de transformação, que pode ser representada por alguns dados. A indústria de transformação é responsável por 67% dos gastos privados de inovação. Possui o maior efeito multiplicador sobre outras atividades, 2,4. Oferece empregos de maior qualidade, a formalização de 64,4% da indústria contra 41,3% da média do setor privado. Além disso, os salários do setor são 10% maiores que a média do setor privado e 30% maiores entre os empregados do ensino superior. No entanto, a participação da indústria de transformação do PIB regrediu de um patamar superior a 20% dos anos 80 para menos de 11% no passado, apesar da carga tributária da manufatura representar quase 30%, como disse Josué, da carga total. O impacto do aperto monetário sobre a indústria de transformação é maior do que seu efeito sobre a economia como um todo. A desindustrialização é um dado real. Suas razões são múltiplas, como, por exemplo, uma tributação que onera desproporcionalmente o setor e taxas de juros incompatível com a atividade produtiva. Tais condições pressionam o custo Brasil. Medidas de política industrial são indispensáveis, mas não podem ser meramente compensatórias de um ambiente macroeconômico adverso. Além disso, a desindustrialização tende a se agravar nessa década, marcada por grandes mudanças tecnológicas em todo o mundo. Diversas economias ao redor do mundo têm fortalecido suas políticas públicas voltadas à indústria, especialmente no contexto da retomada pós-pandemia. É o caso dos Estados Unidos, da Europa e da China. Ou seja, temos um desalinhamento macroeconômico histórico, uma dificuldade em implantar políticas modernas para a indústria alinhadas ao novo consenso vigente. Senhora candidatas, que medidas a senhora contempla para reverter o curso preocupante da desindustrialização, que nos impede de gerar bons empregos, ameaça a equação fiscal e agrava o nosso problema social? Obrigada, doutor Eugênio. Eu vou começar fazendo uma brincadeira. Eu tenho uma testemunha aqui, presencial, de que... Eu me lembrei disso agora, de que eu estou falando a verdade. Eu fui ao Rio de Janeiro conversar, para mim, com um dos maiores economistas liberais do Brasil, já fez história pelo Brasil, e eu fiz exatamente essa pergunta, qual seria a primeira medida econômica que nós teríamos que tomar quando assumíssemos a presidência da República. Desculpa, mas foi a resposta literal dele. Vocês só precisam ganhar a eleição. O que ele quis dizer com isso é que a polarização ideológica está matando o Brasil e levando o Brasil para o abismo. Garantir essa estabilidade macroeconômica passa efetivamente por garantir estabilidade institucional e política. Essa instabilidade institucional e estabilidade política, eu disse e vou repetir quantas vezes, está fazendo com que nós paremos de falar de Brasil, dos problemas reais e das soluções reais para o Brasil e fiquemos no personalismo de duas autoridades, sem conhecer sequer as suas propostas. Que bom que a Fiesp, estou falando Fiesp, é do meu estado, a Fiesp é tão forte. Ela é FIEMS, é do meu estado, mas, com todo carinho, a Mato Grosso do Sul, né? Que vão trazer, né, os dois, o ex-presidente da República, o presidente da República, apresentar as suas propostas para o Brasil, porque nós já estamos há um mês participando de sabatinas e não ouvimos ainda quais são as propostas que eles têm para o futuro. Então, parabéns a vocês. Eu acho que passa por aí. Então, seguindo o meu mestre, economista, que eu não vou citar, não posso citar o nome, estabilidade macroeconômica passa por um ambiente seguro, onde nós possamos fazer e assumir compromissos. Primeiro, com a segurança
segurança jurídica, minha área é direito, eu sou professora de direito público, dei aula há 12 anos sobre direito público, que nós honramos contratos, que nós amamos a democracia e não abrimos mão dela, então a estabilidade, que honramos os contratos, que as leis vão ser perenes, vão ser alteradas, que aquilo que fomos fazer como política é política de Estado e não política de governo. E aí passa tudo, vamos falar assim, como apresentar isso e fazer isso, como ser diferente, conseguir alavancar, por exemplo, e passa por uma reforma administrativa e tributária. Primeira medida do próximo presidente da República, atravessar a esplanada, ir num cartório, registrar no cartório que é contra a reeleição e que não vai ser candidato à reeleição. O presidente que assumir esse compromisso e registrar em cartório no primeiro dia da posse, não sou candidato à reeleição, aprova nos 6 primeiros meses a reforma de Estado, reforma administrativa, a reforma tributária que nós precisamos. Então, estabilidade macroeconômica, garantia de segurança jurídica, a reforma administrativa e a reforma tributária, que eu sei que vamos falar já para frente, então não vou falar sobre ela, que eu sei que tem uma pergunta sobre a administrativa e sobre a tributária. E, obviamente, que a competitividade, garantir competitividade para o setor produtivo, passa por fazer o dever de casa com o setor produtivo. Verdadeiramente colocar no papel e executar os marcos regulatórios que nós aprovamos no Congresso Nacional. O governo Temer reavaliou e modernizou no sistema de logística o marco regulatório dos transportes no Brasil. Quando a ex-presidente Dilma assumiu o poder, falou que era amiga do setor produtivo, vamos, num amplo projeto de logística, fazer ferrovias, hidrovias, modernizar portos, aeroportos, sistema de cabotagem. Eu li, porque é a minha área, eu li o contrato, eu li as regras, eu li a legislação, eu olhei o seguinte, nenhum empresário em sã consciência vai descapitalizar, porque entra com fluxo negativo, e vai só depois de alguns anos, quem sabe, num país que nós sabemos como é, sem estabilidade, assumir e participar dos leilões e fazer ferrovias, duplicar, participar de concessões, de PPI, de PPPs no Brasil com essas regras. Nós precisamos e tivemos, e agora temos condições de fazer os leilões valerem de forma eficiente, colocar a iniciativa privada com os investimentos estrangeiros e nacionais, porque só nós não temos fluxo de caixa, para que nós possamos rasgar de norte a sul, de leste a oeste, transformar o Brasil, que hoje é rodoviário, num país eminentemente ferroviário. Se compararmos com a Argentina, é vergonhosa a nossa malha ferroviária comparada a um país tão menor quanto o nosso. Sei que também tem uma pergunta sobre isso, e nós vamos falar sobre a questão de logística e infraestrutura. Eu deixo para tratar essa questão que eu gosto muito, né, que tem mais de 40 projetos de ferrovias no Ministério. 23 são filé mignon. Filé mignon. Sozinho, esses 23, eu sei porque eu venho de um município que nasceu da ferrovia. Conheço isso e gosto de ferrovia. Né? A minha ferrovia, lá de Mato Grosso do Sul, atravessa São Paulo, chega no Porto de Santos, chega no Rio de Janeiro, que era a antiga rede ferroviária. Nós temos condições com esses 23 projetos, trazendo os investimentos privados no mundo. Tinha, não sei se agora ainda continua, 40 trilhões de dólares em investimentos de fundos privados no mundo, esperando para investir uma parte. 1% é 1 trilhão no Brasil. 1% seria 1 trilhão. E não faz porque nós não temos estabilidade macroeconômica, nós não temos segurança jurídica e nós não temos economia verde. Imagine esse dinheiro ao lado da iniciativa privada brasileira, ao lado dos senhores, rasgando o Brasil de norte a sul, de leste a oeste com ferrovias. Nós estamos falando de 2,5 milhões de empregos diretos sendo gerados numa média de 10 anos. Nós estamos falando em aumentar o PIB brasileiro. Mas é claro que nós não podemos falar só, para ir no final da resposta, de estabilidade macroeconômica, de segurança jurídica, de um amplo sistema de logístico em parcerias PPPs, sem falar, e deixei por último aquilo que é fundamental. Nós precisamos melhorar a produtividade do nosso trabalhador. Quando a gente fala que a indústria não é produtiva, é porque o nosso trabalhador não consegue ser produtivo. Passa, sim, pelo ensino médio, que nós vamos falar depois como colocar isso no papel de forma efetiva, e passa por algo que o presidente Josué apresentou. Nós tínhamos o dobro da produtividade do trabalhador da Coreia, hoje nós temos a metade.
Nós tínhamos a metade da produtividade do trabalhador americano, nós temos um quarto o trabalhador, ele representa um quarto da produtividade do trabalhador americano. Isso passa, obviamente, por aquilo que os senhores já fazem, que é qualificação, mas os senhores não fazem milagres. Os senhores não conseguem qualificar um jovem que não teve a base do ensino fundamental, do ensino médio, da base da educação formal. E a educação no Brasil hoje é muito diferente da educação do passado. A educação é muito mais que a indústria, que a educação formal. Passa por tecnologia, passa inovação, e eu deixo aqui, ao final, deixei por último também, uma agenda nacional que está no nosso programa, agenda de desenvolvimento tecnológico e de produtividade. Inovação não pode ser responsabilidade única e absoluta da indústria. Hoje tem mais de 60%, 2/3, como disse José. A lei do bem, ela tem que ser aperfeiçoada, ela tem que ser melhorada, e nós temos que ser verdadeiros parceiros. Embrapa está aí com 40 unidades à disposição, 45 unidades espalhadas pelo Brasil, né, que tão brilhante quanto a Embrapa, e a gente só fala da Embrapa. Então, colocar a Embrapa como um selo, onde nós podemos também ali, né, colocar à disposição com recursos públicos de forma efetiva, sem faltar dinheiro. Um único compromisso aqui, estou falando demais de novo, é que a gente garanta para as senhoras e para os senhores, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação não vai ter R$1 de corte, não vai ser contingenciado um único centavo no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. E o Fundo Nacional, que nós aprovamos o não contingenciamento do Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia. Agora este governo contingenciou, não sei se, me desculpe, números, não sei se foram 9 bi, porque não tinha dinheiro, espaço fiscal para poder sobrar dinheiro para o orçamento secreto de novo. Então, é isso, colocar prioridades, as prioridades estão aí, fora de todas elas, a receber aqui e incorporar no nosso programa de governo também as diretrizes prioritárias para que a gente possa sair do desinvestimento para a reindustrialização do Brasil. Senadora, como a senhora já colocou, a educação é prioridade para o Brasil, agora se tornou emergencial após a pandemia e, infelizmente, o retrocesso que as nossas crianças tiveram. A Fiesp, através do SESI e do SENAI, estão se dedicando a ajudar a educação pública de São Paulo a recuperarem esses anos. E é para falar sobre a educação que eu convido o presidente em exercício do CIESP, o Franciscone, para fazer uma pergunta. Senadora, só para colocar para a senhora, talvez a senhora não conheça muito sobre o CIESP. O CIESP são 8.000 indústrias paulistas associadas, distribuídas em 42 regionais espalhadas pelo Estado. Essas regionais, algumas estão aqui presentes, outras estão nos assistindo através do YouTube. Nós temos em torno de 300 pessoas agora, né, Ana? Além das 200 pessoas que estão aqui presentes aí ao seu debate. Então, como todos sabemos, a educação é o princípio mais básico em qualquer sociedade. Eu vou enunciar alguns dados, todos de fontes oficiais, atendo-me ao ensino público, notadamente o ciclo básico, para colocar contexto às nossas questões. 36,5% dos jovens de 19 anos não concluíram o ensino médio. A taxa de distorção entre idade vis-à-vis a série, também no ensino médio, é de 27,9%. 31,2% dos jovens entre 18 e 24 anos não estudam e não trabalham, de acordo com as estatísticas recentes. 3,7 milhões de crianças nasceram em 1995. Destas, apenas 540 mil chegaram à universidade na idade certa. Das 3,6 milhões de crianças nascidas em 1999, apenas 240 mil concluíram o ensino médio com aprendizagem adequada em matemática. Isso representa menos de 7%. Esses números agravados pela pandemia destacam a urgência em termos de uma política pública para a nossa juventude. A senhora falou bastante sobre isso. Então, lhe pergunto, que diretrizes estratégicas a senhora cogita para enfrentar os problemas apontados acima? Educação, em sua opinião, merece entrar na agenda econômica do país? Muito obrigado. Perguntar isso para uma professora se merece é complicado. Obrigada, Júlia. Eu posso começar dizendo para vocês, isso eu combinei até com a Helena e com o Rigoto, quando nós estávamos tratando do assunto, eu falei assim, olha, eu quero
criar uma Secretaria Nacional da Criança e do Adolescente. E a Secretaria Nacional da Criança e do Adolescente vai ficar em cima da minha mesa. Qualquer política pública que for feita, eu quero saber o que está... Até o Ministério da Ciência, Tecnologia, passando pelo Ministério da Infraestrutura, eu quero saber o que está sendo feito, qual olhar que está sendo dado para a criança e do adolescente. Porque é lamentável dizer isso, mas... No Brasil, das particularidades, das complexidades que nós ainda temos que fazer um triste corte de saber que as crianças do Sul e do Sudeste têm mais oportunidades de vida que as crianças do Norte e Nordeste e algumas do Centro-Oeste. Todos os indicadores sociais são piores, todos. Da mortalidade infantil, porque não tem saneamento, passando pelo IDEB, passando pelo PISA, passando pelo setor de atendimento psicossocial, toda, pela subhabitação, absolutamente toda. Essa Secretaria Nacional vai estar na minha mesa. E educação, pela primeira vez na história, educação vai deixar de ser, principalmente a básica, vai deixar de ser responsabilidade de estados e municípios. É cômodo jogar, empurrar a responsabilidade, porque a Constituição fala que a responsabilidade do município é o ensino básico, a responsabilidade do Estado é o ensino médio, e a União fica com o ensino federal, o ensino universitário. Nem o ensino universitário nós fazemos direito, porque nós sabemos formar professor, nós formamos por EAD, uma parte é natural, mas não temos um sistema nem híbrido. Nós não conseguimos avaliar quem é que vai nos educar. Então, passa primeiro pela valorização dos professores, que significa cuidar de quem cuida de nós. Cuidar dos professores, inclusive atendimento psicossocial para esse professor. Educar o professor não para o que ensinar, mas como ensinar. Esse é um erro também. Nós ensinamos a matéria, nós dizemos para os professores o que eles têm que ensinar. Aliás, o pedagogo hoje, ele pode dar aula para praticamente tudo. Ele pode dar aula para tudo, do ensino infantil, passando pelo ensino fundamental, ele vai para o ensino do jovem e adolescente, do jovem e adulto, ele pode dar quase tudo de aula. Agora, a questão não é só o que ensinar, não é só ensinar o professor naquilo que ele precisa ensinar, mas ele tem que entender e aprender como ensinar uma geração de uma tecnologia 5G, de internet, que tem hoje na conectividade. Então, nem o ensino universitário, os professores, nós soubemos fazer o dever de casa. Mas é mais do que isso. A União tem que chamar o município e dizer o seguinte para o prefeito. E aí é que eu digo que são recortes. Às vezes não precisa no estado de São Paulo, mas precisa nos municípios do Norte e do Nordeste. Eu vou ajudar você, prefeito, a garantir vaga de creche para todas as crianças de 0 a 5 que precisam, para que as mães possam trabalhar e as nossas crianças possam ter a sua formação ali na pré-escola e ali na educação infantil. As nossas crianças, nos primeiros 1000 dias, isso a neurociência já mostra, nos primeiros 1000 dias tem a sua verdadeira formação. Se nós não puxarmos essas crianças para o intelecto, para eles poderem se socializar, eles poderem ter o contato, por conta da questão neurológica, nós estamos desperdiçando talentos futuros, porque nós estamos perdendo inteligência. Por fim, no ensino médio. O ensino médio é o nosso grande gargalo, mas Rosiele me ensinou que não é bem assim. É o nosso grande gargalo, porque nós não estamos vendo que nós estamos perdendo as nossas crianças no Fundamental 2. Quando as nossas crianças saem do Fundamental 1, tendo 4 disciplinas, chamando o professor de tia, copiando do quadro, e passa Fundamental 2, puxem na memória. Eu sei que no meu caso faz muito tempo. Puxem na memória o trauma que foi. Não sou tia, sou professora. Copia do quadro, porque agora nós temos 9 disciplinas. E o aluno vai perdendo capacidade de aprender, ele vai ficando para trás, ele vai ficando com vergonha. Quando ele chega no ensino médio, ele não tem nada por que fazer ali, porque ele não vai acompanhar. Então, essa geração de neném, ela precisa ter boas escolas, com condições, com conectividade e um tablet na mesa de cada jovem. Isso não é jogar dinheiro fora. Aliás, nem precisa de dinheiro público para isso, porque a iniciativa privada inteira já se colocou à disposição para colocar um computadorzinho à disposição, e o leilão 5G já está se encarregando de levar até em breve, nos próximos 5 anos, conectividade para todas as escolas. Então, educação é prioridade absoluta, mas finalizo dizendo, nós vamos tirar do papel a regulamentação e a aplicação da grande reforma do ensino médio no Brasil. Os nossos jovens terão 2, 3, no máximo 4 disciplinas obrigatórias. Depois ele tem autonomia para dizer o que ele quer. Ele que vai dizer o que ele quer estudar.
E ele vai sendo preparado, porque o ensino médio ele é técnico, ele tem que ser técnico, para ele ir para um curso profissionalizante, um ano e meio ele está no mercado de trabalho, ou se ele quiser ser um médico para um banco de uma universidade. Mas é no ensino médio, já preparando esse jovem, com conectividade, com autonomia, com escola em período integral, pagando a União R$2.000 por aluno, por escola, que efetivamente aumente a carga horária. Vocês podem ter certeza, esse aluno não sai da escola. Esse aluno ele quer aprender, porque ele sabe. Nós podemos adiantar a questão da bolsa? Podemos adiantar que nós vamos colocar um dinheirinho todo ano para o jovem que for concluindo? No nosso projeto de lei de responsabilidade social, que eu tenho a honra de relatar, eu prometo que as próximas perguntas eu vou ser muito breve, mas pedir para falar de educação de forma... Eu vou calcular aqui 3 minutos por resposta. Já coloquei aqui, ó. Nós estamos relatando um projeto do senador Tasso Gereissati, que, para mim, é uma verdadeira revolução. Chama Lei de Responsabilidade Social. Esse projeto ele tem metas para quase, a gente fala zerar, mas é quase que zerar a miséria, não a pobreza, mas a miséria no Brasil. Se ela estiver hoje na casa dos 4,5%, 5%, você vai diminuindo, né, faz uma média aí de 0,5% a 1% ao ano e com regras claras. E ele passa, obviamente, não só pela transferência de renda, mas passa por essa questão de educação. E ali nós estamos colocando, entre outras coisas, que o jovem que permanecer no ensino médio, a cada ano ele vai ter uma poupança. Nós vamos depositar um valor para esse jovem. E depois de 3 anos ele vai poder sacar esse dinheiro para poder começar a sua vida profissionalizante ou mesmo para bancar seu material numa universidade. Então, nós estamos elaborando um projeto, somos relatora e, assim que, obviamente, acabar a eleição, nós vamos tirar do papel para aprovar ainda esse ano, como senadora da República, no Senado Federal, essa lei de responsabilidade social, uma verdadeira revolução, e eu quero aqui parabenizar o senador Tasso Gereissati pela belíssima iniciativa. Vou parar por aqui, porque o tempo urge, né? Senador, eu sei que a senhora vai ficar feliz com 2 ações da Fiesp através do SESI e do Senai. Como eu disse, nós estamos tentando e já estamos atuando junto à educação pública do Estado de São Paulo para a recuperação dos alunos. Dentre outras medidas, uma delas é abrir vagas na Faculdade SESI de Formação de Professores para todos os professores do ensino público que queiram se formar. E a Faculdade SESI tem uma característica. Ela tem aula não só presencial, híbrida, como, inclusive, aula com os professores dando aulas, ou seja, eles fazem um estágio ao longo da sua formação nas próprias escolas do SESI. E isso será feito agora gratuitamente para todos os professores que queiram do ensino público do Estado de São Paulo frequentarem a Faculdade SESI. E a outra coisa que a senhora destacou e que também achamos importantíssimo. E a senhora falou isso e eu concordo. A principal reforma do governo do presidente Temer não foi a reforma trabalhista, que é importante, não foi quase termos conseguido, naquele momento, aprovar a reforma previdenciária. Não foi o teto de gastos, foi principalmente a reforma do ensino médio. E nós, no Estado de São Paulo, estamos ajudando o ensino médio, tanto das escolas do governo do Estado como dos municípios que têm ensino médio, na sua formação e na oferta de vagas do ensino médio, abrindo os laboratórios do Senai, a escola do Senai, a capacidade de engenharia pedagógica que o Senai tem para darmos capacitação a todas as escolas do ensino médio, oferecerem vagas de ensino médio profissional tecnológico para os alunos que queiram seguir a carreira profissional tecnológica. Então, é muito importante isso. Fazer parceria para levar para todos os estados da Federação Brasileira. Estamos prontos para atender a todos que queiram. Bem, a senhora já colocou, inovação, tecnologia em uma economia de baixo carbono é fundamental para a reindustrialização do Brasil. Eu convido o nosso colega, presidente do Conselho Superior de Economia da Fiesp e vice-presidente da Casa, José Roberto Hermílio de Moraes, para fazer uma pergunta sobre esse tema. Prezada senadora, inicialmente, a sua coragem, sua determinação é um voto de esperança. Tenho certeza que todos nós aqui compartilhamos que precisamos, aí, nessas próximas eleições, definir o futuro desse país e sabemos da importância que essas próximas eleições vão representar nesse processo. Conforme o Josué, então, me pediu,
vou lhe encaminhar uma pergunta sobre a importância da inovação e tecnologia na economia de baixo carbono. Nós entendemos, senadora, que focar em estratégias para trazer as emissões líquidas de carbono e demais gases de efeito estufa para zero é uma maneira efetiva de preparar a economia para enfrentar a ameaça da mudança climática. Nesse movimento, a inovação e o desenvolvimento tecnológico são peças fundamentais. No entanto, a indústria brasileira, 70% do valor adicionado é através de setores de baixa e média tecnologia. Os demais setores, senadora, de média e alta tecnologia, tiveram uma redução de 32% no valor adicionado nos últimos 20 anos. Cabe destacar ainda que o desafio climático de transformar as economias ao redor do mundo nos próximos 10 a 15 anos pode criar um ambiente de ciclo de crescimento e de muitas oportunidades para o Brasil. E a indústria, sem dúvida, se propõe a contribuir efetivamente para descarbonatizar a economia. Para atender às expectativas de desenvolvimento sustentável, faz necessário um plano abrangente, que alavanque as nossas vantagens comparativas na geração de energia renovável, nas soluções baseadas na natureza e com a integração da lavoura, pecuária e florestas. Senador, eu lhe faço 3 perguntas. A primeira, como o seu programa de governo pretende tratar a questão da sustentabilidade diante da ameaça climática? A segunda pergunta, é possível articulá-la com uma agenda pautada em inovação? E, por fim, quais as medidas estão previstas para estimular o investimento em pesquisa e inovação? Obrigado. Eu é que agradeço e fico ainda mais feliz, Zé Roberto, de ter sido você, se me permite chamá-lo de você, a fazer essa pergunta. Quando eu disse que hoje eu estou aqui por conta da indústria, eu fui considerada na minha cidade, no meu estado, ganhei da FIEMES, lá é FIEMES, ganhei da FIEMES mais de uma vez o prêmio de prefeita da indústria, foi porque eu descobri numa cidade de um pouco mais de 80 mil habitantes, uma cidade que havia se passado 10 anos sem se construir uma casa popular e uma escola pública por falta de dinheiro, e uma cidade com orçamento zerado, peguei os cofres praticamente sem recurso. Eu vim ao estado de São Paulo e busquei indústrias onde quer que elas pudessem se encontrar e quisessem abrir uma portinha, uma filial. E posso dizer que o Grupo Votorantim, à época Fibria, depois foi vendida, hoje Suzano, foi fundamental para o desenvolvimento da minha cidade. Eu sei como a indústria é capaz de fazer para uma cidade, para um povo e para um país. Eu sei que a indústria mata a fome das pessoas, porque ela gera emprego, ela gera renda, ela tem os melhores salários, ela trabalha e procura qualificar o jovem e o trabalhador, que mesmo que não fique lá, ele tem ele tem condições de buscar uma outra situação. Então, saber que você faz essa pergunta, você trouxe para mim, para a minha cidade, a maior fábrica na época do mundo de celulose. Depois foi superada pela JBS por um outro grupo, e depois o próprio Suzano dobrou a aposta, e agora a JBS está dobrando a aposta. Nós temos as 2 maiores fábricas do mundo na minha cidade natal, e nós, lamentavelmente, ou que bom, vamos perder esse título, porque no meu estado, não, na minha cidade, já está sendo construída a maior fábrica do mundo no município de Ribas do Rio Pardo. Então, Mato Grosso do Sul está sendo transformado pela agroindústria brasileira. E isso é o que nós queremos para todo o interior do Brasil. Bom, mas vamos falar sobre meio ambiente. O segundo eixo que eu apresentei foi o eixo... Vou agora colocar aqui 3 minutos no máximo. São 14h58. O eixo da economia verde. Desenvolvimento sustentável, sem medo, sem preocupação se é agro ou meio ambiente, agro e meio ambiente, sem preocupação se é agroindústria ou meio ambiente, são os dois, sem preocupação se é indústria ou meio ambiente, são os dois. Nós dependemos disso, mas dependemos mostrar para o mundo que nós não somos par internacional, que nós não pensamos como presidente da República e que nós cuidamos do que é nosso. Nós temos o que o mundo quer e precisa, mas no ano passado nós somos responsáveis por desmatar 40% das florestas primárias do mundo, do planeta.
40% foi. Nós temos biomas que são frágeis. Nós temos a Amazônia, mas não podemos esquecer do meu Pantanal, do Cerrado, da Caatinga. Nós podemos preservar o meio ambiente, mostrar que a nossa economia é verde e, assim, trazer investimentos internacionais para o Brasil. E, com isso, o mundo não mais virar as costas para a nossa economia. Desmatamento ilegal zero, cumprir o Acordo de Paris, de preferência antecipar, por questão climática, está fazendo com que o agronegócio do Sul, do Rio Grande do Sul, do Rigoto, do meu estado, e nos últimos 2 anos, o centro-sul do Brasil perdeu 60 bilhões de reais em produtividade de grãos, por conta da seca, porque os rios voadores da Amazônia não chegam mais na nossa região. Clima. Meio ambiente é vida, então é prioridade absoluta, nós vamos deixar claro. De que forma? Retornando e fortalecendo os órgãos de fiscalização e controle. ICMBio, nós vamos colocar a FUNAI, nós vamos reativar a Polícia Federal para poder fazer, na ampla circulação e harmonia, o combate àqueles que são invasores de terras públicas, de grileiros e mineradores. Repito, eu já disse isso, não vou repetir mais, protegendo o agronegócio, o agricultor familiar da Amazônia, do Centro-Oeste, do Sul, de onde for. Claro que a inovação, ela entra aí e ela é fundamental, inclusive para fiscalizar. Existe um programa formidável do Fernando Henrique Cardoso, que era para levar 10 anos para ser implantado, tem 20 anos e ele não sai do papel, que é o sistema de monitoramento de fronteiras, que começa lá em Roraima e chega até o Paraná. Precisava de 1 bi por ano durante 10 anos, nós teríamos um sistema integrado, com inovação, tecnologia de ponta, para colocar um sistema de satélite, de rádio, colocando Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Florestal, Forças Armadas, enfim, num sistema amplo, coordenado, para cuidar das nossas fronteiras, não só no combate ao narcotráfico, mas também na questão de proteção ambiental. Todo ano é contingenciado, tem 20 anos e ele não termina. Inovação também aí. Eu já falei da inovação em proibir contingenciamento dos ministérios, mas não vamos nos esquecer, aí eu finalizo. Vamos nos igualar aos países da OCDE. Hoje nós gastamos 1,2%, 1,3% do PIB em ciência, tecnologia e inovação. Os países da OCDE dobram a aposta. Nós precisamos nos igualar até para que possamos ser competitivos e possamos também ser aceitos nesse, vamos dizer assim, seleto grupo de países desenvolvidos que têm condições, a partir daí, de criar, fazer do Brasil essa força pujante que é. Eu vou, além de aperfeiçoar a lei do bem, enfim, colocar a Embrapa para ser o nosso selo e ter todo o prestígio que merece, com recursos ali a serviço do setor de bens, serviços e da indústria brasileira. Senadora, como nós já dissemos, a produtividade da indústria de manufatura no Brasil, que já chegou a ser mais de 50% da americana, hoje é cerca de 1/4 da produtividade da indústria americana. Mas produtividade está muito associado a investimentos em capital. Ou seja, se é verdade que temos hoje 1/4 da produtividade da indústria americana, também é verdade que nas indústrias brasileiras, em geral, dispomos de recursos 4 vezes menores do que na indústria americana, seja em máquinas, softwares, recursos produtivos em geral. A pergunta que o Silvio Gomide vai fazer é justamente nessa linha. Linhas de crédito têm que ser compatíveis com o investimento para termos produtividade. Silvio, por favor. Boa tarde, candidata. Muito prazer, parabéns pelas suas colocações e uma boa sorte nas eleições. Como o Josué comentou agora e também na abertura da fala dele, a importância de um BNDES e do acesso ao crédito, principalmente para as pequenas e médias indústrias e empresas, né? E como é amplamente conhecido por todos nós, o acesso ao crédito com prazos e custos adequados, ele é determinante para o empreendedor tomar suas decisões de investimento a médio prazo, que é o que todo o país precisa. Isso porque máquinas e equipamentos, sobretudo que se aproximam da fronteira tecnológica, explicam a produtividade da economia, juntamente com a devida qualificação de mão de obra. A insuficiente capacidade de oferecer garantia é um dos principais obstáculos para nós empreendedores, principalmente, como mencionei, das pequenas e médias.
Outra restrição severa ao investimento produtivo no país se refere à insuficiente oferta de recursos a longo prazo. Dados importantes que têm que ser mencionados: os desembolsos do BNDES para a infraestrutura passaram de 83 bilhões no quinquênio 2012-2016 para 30 bilhões no quinquênio 2017-2021. Considerando valores constantes de 21, uma queda de mais de 63%. Em 2021, apenas 16% dos financiamentos do BNDES foram destinados para a indústria. Esse é o menor patamar desde a década de 50. Vamos à pergunta. Qual que é o papel desempenhado pelo BNDES no seu governo? Haverá mudança no cálculo na TLP, na taxa de longo prazo? Em relação aos fundos garantidores, haverá ampliação de recursos e operações? Como fortalecer esses instrumentos para que mais empresas, particularmente pequenas e médias, possam ser assistidas no seu investimento produtivo? Temos bastante interesse nessa pergunta, que o Josué colocou um plano audacioso aí de digitalização das indústrias, o professor Luciano Coutinho, que está aqui, participa ativamente desse programa, e a questão do crédito é determinante para que a gente chegue num sucesso aí nesse programa. Sim, nós lançamos um programa de digitalizar 40 mil micro, pequenas e médias empresas de São Paulo. Muito bom. E ele é gratuito em toda a parte de treinamento de pessoas, a parte de consultoria. São 8 etapas numa jornada de digitalização. As 5 primeiras são trabalhos em processos, melhoria de processos, treinamento e estratégia empresarial. As 3 últimas envolvem algum investimento em capital, que são elaborados pela própria equipe do Senai, juntamente com o Sebrae, que estão fazendo esse trabalho de maneira gratuita para empresas de até 8 milhões de faturamento. Mas vem aí a parte do investimento, e aí nós não podemos fazer esse investimento em nome do empresário. Né? Claro. Bom, é interessante, assim, eu estou aqui escrevendo BNDES, né? O S veio depois. Acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer, Helena, talvez é colocar, Rigoto, esse E aqui, transformar, ao invés de ser de desenvolvimento, chamar assim, Banco Nacional de Desenvolvimento, Emprego e Social. Tem que ser o Banco do Emprego. Para que o BNDES seja o banco do desenvolvimento, deixar claro que nós temos que ter um foco. O foco é emprestar com metas e com resultados, sabendo para onde esse dinheiro vai, afinal é dinheiro público, qual é o resultado e onde nós queremos chegar com essa linha de financiamento. E ele tem que chegar no que mais precisa. Ele tem que chegar naquele que está precisando do emprego. Então, o BNDES tem que ser o banco do fomento, como mas tem que ser o banco do emprego, e nós temos que tirar essa letra S do papel e transformar realmente num banco social. Né? Tirar aquele viés ideológico do passado que serviu para emprestar para países estrangeiros com viés de poder, de espaço de poder, de comando, pensando num poder hegemônico da América Latina, mas também tirar da inércia do presente. A primeira coisa para tirar da inércia e da autonomia é tirar o BNDES do Ministério da Economia, que é um superministério que, de tantas funções, acabam não fazendo nada direito. Então, o BNDES tem que voltar a ter autonomia com regras claras, transparentes, com metas e resultados. Então, ele tem que funcionar. Então, ele tem que vir para coordenar um grande programa de desenvolvimento focado naquilo que o Brasil mais precisa. Passa pela economia verde, que eu não vou repetir, e passa por uma economia moderna. Nós não estamos na era analógica mais, nós estamos na era digital. Então, diante da era digital, ciência, tecnologia e inovação precisa ser financiada, bancada pelo Estado. E se a gente não tem dinheiro no orçamento da administração direta no Ministério, nós temos que tirar do BNDES, que é dinheiro público, para estar sustentando, patrocinando a ciência, a tecnologia e a inovação no Brasil. Você comentou aqui sobre mais 2 pontos. Um é TLP. Né? Que contribuiu muito para as contas públicas. A gente sabe que o BNDES tem que avaliar o empréstimo de acordo com o custo dele e o custo operacional. O problema, eu sei que a TLP para vocês ela é uma volatilidade terrível. Você tem que multiplicar pelo IPCA e pelos juros, a gente nunca sabe, em função da inflação, quando e como contar. Mas eu diria que, antes de dar uma resposta assertiva sobre isso, porque depende do momento em que nós estamos ou que estaremos no ano que vem, mas sempre dizer, e de novo, garantir estabilidade macroeconômica, que é a estabilidade macroeconômica que vai
baixar, não digo zerar, mas baixar a inflação e, consequentemente, os juros no Brasil. Quando a inflação sobe, quando o câmbio é desvalorizado e o dólar sobe, os juros sobem, a inflação sobe e os juros sobem. Então, acho que passa também por esse ambiente saudável, né? Por uma estabilidade macroeconômica e, a partir daí, obviamente, do final do ano, avaliar ou não, reavaliar a questão da TLP. E a questão dos fundos garantidores foi o Congresso Nacional, que isso não foi nem um mérito do atual governo. Foi o Congresso Nacional, saiu do Senado Federal, criar essa figura do fundo garantidor para os pequenos, micro, pequenos e médios. O Pronamp foi talvez uma das poucas coisas positivas que surgiram e vieram para ficar no período da pandemia. Ele veio no primeiro ano como uma lei provisória para valer por um ano. Salvo engano, foram 40 bi, eu não me lembro mais os valores. Eu não tive tempo, eu sabia que a pergunta ia ser feita, mas eu não tive tempo de olhar. Mas eu lembro que do ano de 2021 nós colocamos, acho que, mais de 50 bi. Portanto, abrimos a porta, né? O recurso ele não pode faltar para quem gera emprego, não pode faltar para quem mais precisa. A gente sabe, especialmente o setor de bens e serviços, que é o setor que mais gera emprego, não gera emprego com a qualidade de salário da indústria, mas é o que mais gera emprego, que eles não conseguem se sustentar sem um mínimo de financiamento, com juros baixíssimos, carência, prazos maiores e com a União bancando, com fundo garantidor, cobrindo essa conta, porque, senão, esse setor não consegue empréstimo, seja na iniciativa privada, nos bancos privados, seja mesmo nos bancos. Então, dentro desse aspecto, acho que eu respondi essas 3 questões. Sim, Pronamp permanece em caráter permanente. Se pudermos, vamos cada vez engordar mais esse caixa, porque é extremamente necessário. Obrigado, senadora. Como nós já falamos, a competitividade sistêmica passa por juros e condições de crédito adequadas, passa por um câmbio menos volátil e passa por um sistema tributário adequado. Eu convido o Gerson do Nascimento a fazer uma pergunta sobre reforma tributária. E, aliás, a senadora tem opiniões muito importantes sobre isso, porque ela, como presidente da CCJ, acompanhou a reforma tributária e o processo no Parlamento brasileiro. Gerson. Obrigado, Josué. Senadora Simone Tebet, o sistema tributário brasileiro representa hoje um dos principais entraves ao meio ambiente de negócios e ao crescimento econômico. Há 5 tributos, PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, cobrados sobre bens e serviços, com incidência em cascata e múltiplas regras e conflitos de interpretação. O atual sistema de tributação dos bens e serviços afeta indevidamente a organização produtiva, resultando em um patamar mais baixo de produtividade, crescimento e renda. Em 2019, a indústria de transformação foi responsável por aproximadamente 29,5% da arrecadação total, embora tenha apresentado participação de apenas 10,3% do PIB. Trata-se de uma tributação desigual em relação aos outros setores. E aqui, me permita, eu trago uma informação. Eu venho do setor coureiro calçadista da cidade de Franca. O Brasil é o maior produtor de couros do mundo. Nós exportamos 80% da nossa produção e um dos principais destinos é a China, levando emprego para o setor calçadista da China. Fizemos uma comparação, senadora. Um sapato produzido na China, com a mesma especificação técnica que temos aqui no Brasil, custo total $8 um par. Aqui no Brasil, $12 um par. Estamos falando de 17% de IVA, tributado na ponta, enquanto aqui no Brasil, mais de 35% em cascata. E isso tira muito competitividade. O governador Germano Rigoto está aqui, sabe o quanto que representa isso no Vale dos Sinos e em Franca também. Tendo dito isso, senadora, como a sua agenda de governo incorpora a reforma tributária? Na sua visão, quais seriam as mudanças prioritárias? E, por fim, a isonomia entre os setores será um fator considerado? Obrigado. Obrigada. Eu começo pelo fim, sim.
Tá? Então, a questão da isonomia entre os setores, sim. Nós sabemos da dificuldade que o setor de bens, especialmente, e serviços tem em relação à PEC 45 e 110. Nós estamos atentos para dar neutralidade absoluta. Já conseguimos avançar com as cooperativas no setor de saúde e de educação também. Então, a gente já avançou em praticamente, sei lá, 70% da demanda do setor de bens e serviços. Mas, rapidamente, em relação à reforma tributária, eu acho que é mais a forma do que o conteúdo. O conteúdo aqui, não preciso ensinar o Pai Nosso ao vigário, os senhores sabem mais do que eu em relação à reforma tributária, mas dá pelo menos alguma notícia boa. Há 30 anos a gente tenta aprovar uma reforma tributária no Brasil, porque a gente quer a reforma ideal. Isso não vai acontecer, porque nós temos dois Brasis no que se refere à tributação. O Brasil que produz e o Brasil que consome. O meu estado vem de um país que produz e não consome porque não tem população. Os senhores produzem e consomem, então é o melhor do mundo, é a reforma tributária que está no Congresso. Ela deixa infinitamente mais rico o estado de São Paulo em detrimento dos demais. Então, por conta disso, a gente nunca conseguia avançar. Estou falando só da reforma tributária do consumo, não vou falar da reforma da renda, não, que é outra, que é um PL que também tramita lá, que é a reforma do imposto de renda. Vamos falar dessa que você perguntou. Pela primeira vez, a gente conseguiu, e foi minha surpresa, eu não acreditava. Eu estou há 7 anos, inclusive, tratando dessa questão. Nós tivemos a unanimidade dos secretários de fazendas dos estados brasileiros concordando com essa reforma. Ela é ideal? Não. Mas ela é boa? É. Ela não é um IVA, um único imposto, mas ela é um IVA dual, ou seja, vamos unificar os impostos federais, PIS, COFINS, e vamos unificar ICMS e ISS. Aí começam os problemas. Como eu unifico ICMS e ISS, não há briga entre estados e municípios, e entre estados que consomem e estados que produzem, e mais ainda, né, como é que fica o setor de serviços preocupado com essa neutralidade, que vai realmente, ela simplifica, ela desburocratiza, ela é neutra, e é verdade, e ela vai garantir 100% do retorno da cumulatividade dos créditos. Então, porque ela é muito mais simples, ela se resolve. Então, este é o grande problema e ela está resolvendo. Então, diante desse cenário, o que nós achamos como solução? A solução vai ser os estados que vão ganhar muito, eles vão fazer um caixa e eles vão patrocinar durante 30 anos, eles vão devolver para os estados que vão perder. Isso resolveu um problema da equação, né? Dos itens desse problema. Hoje, o que nós temos, de forma bem objetiva, a gente poderia falar muito tempo sobre a reforma tributária, mas não é o caso. O que nós temos? Pela primeira vez, nós fizemos um pacto, Câmara e Senado. A Câmara avança com a reforma administrativa, o Senado avança com a reforma tributária. A reforma tributária passou por todos os caminhos na CCJ, por todas as audiências públicas. O problema é que o governo federal não quis aprovar a reforma tributária esse ano. Eu tenho que falar isso lamentavelmente. Estou falando com uma brasileira, uma cidadã, uma professora de direito, alguém que entende essa questão, porque eu era contra a reforma tributária dos modos como estava, porque meu estado ia perder. Nós resolvemos esse problema, nós estamos criando um fundo constitucional de compensação para esses estados, né? Porque senão os estados majoritários do Norte, Nordeste e Centro-Oeste perderiam. Estava tudo resolvido. Estamos dando uma transição razoável em relação ao PIS/COFINS de 2 anos apenas, em relação ao IBS, que é a unificação do ICMS com o ISS. É uma transição de 2 anos mais 5, aí ela já começa no 3º ano, ela já começa a valer e vai regredir, então não é que eu vou esperar 7 anos, então um termo razoável. E, no que se refere aos estados que vão perder, eles vão ter 30 anos de fundo, que a União não vai colocar recurso, mas os estados vão. Então, assim, a União não quis, porque se ela falasse eu quero a reforma, ela era aprovada na CCJ. Ela está pronta. Então, assim, de forma bem objetiva, nós temos condições de aprovar a reforma tributária nos próximos 6 meses. Isso não é discurso de candidato, porque é uma questão simples. Se você não aprovar a reforma nos 6 primeiros meses, você não aprova a reforma tributária mais. Estou aqui só dando uma senha para que os senhores entrem para dentro do Congresso Nacional, façam o lobby legítimo, que é direito dos senhores fazerem, que é pelo bem do Brasil, para aprovar a reforma tributária. E não vamos preocupar com detalhes, por favor. Os detalhes a gente resolve depois. O inimigo do bom é o ótimo. Se nós não aprovarmos a reforma tributária, que está muito boa, foi feita pelos melhores especialistas no Brasil, nós não vamos aprovar a reforma tributária nunca mais. E o Brasil vai sucumbir. Então, eu encerro em relação à reforma tributária, dizendo o seguinte: não é para fazer lobby em janeiro do ano que vem. Comecem o lobby dia 3 de outubro deste ano, porque nós temos uma janela para aprovar no Senado este ano, para aprovar na Câmara nos 6 primeiros meses do ano que vem. Por quê? Porque ela está pronta. Eu estou falando porque eu sou dentro da CCJ, eu durmo, acordo dentro do Senado Federal durante 7 anos. Eu presidi a comissão. Ela ia, porque tem alguns lobbies menores falando assim, mas e aqui? Nós já resolvemos eles. Então, assim, por favor, reforma tributária tem que sair do Senado este ano.
E eu, como senadora da República, assumo o compromisso com os senhores de colocar essa reforma para andar neste ano, independente de qualquer coisa, para que vocês possam fazer aí o lobby legítimo. Todo mundo gosta dessa palavra lobby, eu acho que não tem problema não, nós temos que recuperar, porque ele é da essência da democracia, quando ele é legítimo, dentro da Câmara dos Deputados. Daria para falar tanta coisa da reforma tributária, mas acho que o que os senhores queriam ouvir, eu acabei falando no final, né? Então é isso. Senadora, infraestrutura é irmã siamesa de industrialização. Sem boa infraestrutura, não há indústria. Eu convido o Roberto Saeli, que é presidente do Sindilux, a formular uma pergunta sobre o tema. Boa tarde, senadora Simone. Investimento no Brasil, sobretudo em infraestrutura, está em patamar historicamente baixo. Os investimentos em infraestrutura do governo federal, excluindo a área de defesa, caíram de 31 bilhões em 2010 para 12,8 bilhões em 2021. Em 2020, os investimentos em infraestrutura corresponderam a apenas 1,7% do PIB, o nível mais baixo desde a década de 1970. Seria necessário, ao menos, 4,3% do PIB em investimentos por ano nos próximos 10 anos para que o país seja capaz de suprir os gargalos em infraestrutura. E, com isso, senhora candidata, faço duas perguntas. Na sua visão, quais são as principais medidas a serem adotadas para a retomada do investimento em infraestrutura do Brasil? E qual o papel do investimento público neste processo? Obrigada, Roberto. Obrigada pela pergunta. Eu gostaria de até te aproveitar para dizer que é uma alegria muito grande vocês trazerem uma pessoa tão querida, que fez parte da minha vida, minha infância. Quero que você leve ao Elias todo o nosso carinho e a Helena. Posso dizer que ele é meu primo. Né? Mas primo no sentido de que nós, não só pela raça, não só pela origem árabe, mas é porque grande parte da minha infância eu tive o privilégio de conviver com a família. Vou ser bem objetiva, porque muita coisa a gente já tratou da questão de infraestrutura. O Brasil é um cemitério de obras inacabadas. Grande parte delas na parte de infraestrutura, porque exatamente não sabe fazer o dever de casa. Não é papel do Estado ficar investindo em obras de infraestrutura. Isso ele tem que criar um ambiente de negócio saudável, com segurança jurídica, com marcos regulatórios flexíveis e jogar isso para a iniciativa privada. Parceria público-privada, concessões, especialmente no setor de logística. É a infraestrutura que mais gera emprego e renda, construção civil. Eu não falei de um setor muito importante, que é a habitação. Então, eu queria focar um pouquinho nessa questão da habitação, já que eu falei que eu sou amante da ferrovia, quero ver esse país rasgado de norte a sul, e fui relatora do marco regulatório das agências reguladoras. Não precisa se ter medo da iniciativa privada realizando obras públicas. Basta as agências reguladoras analisarem dois critérios: a qualidade do serviço e os preços módicos nas tarifas. Ver aquilo que é possível ser cobrado e não exigir nada da iniciativa privada nos leilões como retorno inicial. Ao contrário, no início, o que precisa é dar para a iniciativa privada linha de crédito. É o BNDES investindo, é o BNDES dizendo que está aqui o dinheiro com juros, né, dentro do possível, né, dentro daqueles juros mais baixos, com carência o mais ampla possível, porque o caixa ele é negativo, ele começa negativo e depois só de alguns anos vai ter o retorno. A economia verde vai trazer investimentos estrangeiros nessa parceria, e nós temos condições de tirar não só as concessões, mas das rodovias, mas também das ferrovias, cabotagem, enfim. Né? O próprio setor energético, nós não podemos esquecer, a gente falou e eu acabei esquecendo da energia renovável. Né? O Brasil já pode dizer que tem esse selo, nós temos umas energias mais limpas do mundo, e agora, com a biomassa da indústria, inclusive da fábrica de celulose lá, dos cavacos da minha cidade, lá, eólica, solar, no leilão que está sendo feito, a maior parte que foi resgatada, foi de energia solar. Nós temos condições de colocar o BNDES e recursos para financiar, para que a gente possa fazer, através da infraestrutura, o verdadeiro, vamos dizer assim, transformar o cemitério de obras inacabadas no verdadeiro canteiro de obras. É possível voltar lá aos anos 80, onde a gente tinha, nesse setor, né, da infraestrutura, o nosso carro-chefe para geração de emprego, renda e crescimento do PIB, porque foi um período
que muitos não gostam de falar que foi milagre, mas acho que foi, né, de crescer a média de 6% ao ano. Então, assim, sem mais delongas, em função do tempo, mas é isso. Infraestrutura só se faz com a iniciativa privada e o governo federal sendo parceiro dela. Muito obrigado, senadora. Desculpa, é que a gente tem habitação, né? Temos. Ah, então tá bom. Eu ia falar só um negocinho sobre habitação e... Eu vou convidar a presidente do Conselho Superior das Mulheres, a Marta Suplicy, para fazer uma pergunta sobre um tema que a senhora já abordou, mas eu acho que é um tema tão significativo que merece a pergunta, que é a responsabilidade social ao lado da responsabilidade fiscal. Boa tarde. Eu fico muito feliz em falar, senhora candidata, muito feliz em ouvir a sua fala e dizer para você que o Conselho Superior Feminino aqui nessa casa tem sido muito brindado e respeitado nas pautas de inclusão, diversidade e equidade, que faz parte do seu discurso. E, na figura de todas as conselheiras, presidente, eu gostaria de ter a oportunidade de parabenizar a doutora Maria Gabriela Mansur, nossa líder da virada feminina e do Conselho Superior Feminino. Mas eu fico muito feliz de estar repetindo toda hora a senhora candidata, porque é muito bonito ver a sua coragem, e principalmente quando você fala de uma chapa pura. Parabéns. Senhora candidata, no Brasil há uma demanda crescente por serviços públicos, que foi acentuada pela crise sanitária trazida pela pandemia do coronavírus. Ademais, historicamente, a sociedade brasileira sofre com a desigualdade de renda e com restrições sociais e econômicas no acesso às oportunidades. Alguns dados sintetizam este quadro de agravamento da vulnerabilidade social. Cerca de 33 milhões de brasileiros vivem em situação de fome, que foi agravado durante a pandemia do Covid-19. Conforme o estudo recém-publicado pela ONU, aproximadamente 61 milhões de brasileiros convivem com algum nível de insegurança alimentar. Em 2020, 1% mais rico da população brasileira detinha 49,6% da riqueza total. Por outro lado, observa-se a deteriorização dos indicadores fiscais brasileiros nos últimos anos. Em 2021, a economia brasileira apresentou resultado primário negativo pelo 8º ano consecutivo. A dívida bruta do setor público em relação ao PIB é de quase 80%, patamar superior à média dos países emergentes, a qual gira em torno de 65%. A expectativa é que, em 2022, também apresente resultado primário negativo, estimativas da IFI. Dessa forma, há um impasse na sociedade brasileira, demanda crescente por recursos públicos e simultânea deterioração da situação fiscal. Senhora candidata, o que o seu governo pensa fazer para democratizar e nivelar o acesso às oportunidades, bem como reduzir a vulnerabilidade social e, ao mesmo tempo, garantir a sustentabilidade fiscal? Seu governo pretende fazer alguma reformulação nas regras fiscais vigentes a partir de 2023? Além disso, seu plano de governo prevê a adoção de uma reforma administrativa? Obrigada, Marta. Obrigada pela gentileza das palavras. Que bom saber que esta é uma casa democrática de homens e mulheres. Eu já falei muito em relação à responsabilidade social, então vou falar um pouquinho sobre a responsabilidade fiscal. Eu tenho convicção que a responsabilidade fiscal é um meio para se atingir o social, todos nós. A nossa candidatura é uma candidatura exatamente voltada para as pessoas. Nós queremos fazer política de forma diferente. É um governo afetivo, é um governo que acolhe, é um governo que protege aqueles que mais precisam. E nós temos que, dentro de um processo de redistribuição, garantir igualdade de oportunidade e, sim, né, a política pública existe para bancar aqueles que mais precisam, mas desde que haja uma porta de saída e uma independência. Então, diante de tudo isso, já falei sobre a responsabilidade social, erradicar a pobreza de um lado, com transferência de renda permanente, investimento na educação, com curso profissionalizante, técnico, especialmente, até para que a gente possa se igualar aos países da OCDE. Isso é fundamental. Mas é preciso olhar para dentro da máquina pública. E é preciso entender que dinheiro tem. Eu sou a favor das âncoras fiscais, se é que a gente pode dizer que ainda sobrou alguma. A lei de responsabilidade fiscal não é mais cumprida, ninguém fala em planejamento, em programas, metas e resultado, e prazos para esses resultados, né, e transparência. Quer dizer, olha só,
todos os princípios básicos da Lei de Responsabilidade Fiscal não são cumpridos. Não é para esse governo, é desde o governo passado. Planejamento, o Brasil não tem. Programas, metas, resultado, prazo e transparência. Aí vem no tal do orçamento secreto. Dinheiro tem. Por isso é que eu entendo que a única âncora fiscal que talvez tenha sobrado totalmente esburacada, porque as jamantas vão passando e cada vez que a jamanta passa deixa um buraco a mais nesse caminho, é o teto de gasto. A imprensa equivocadamente fala, o teto de gasto acabou. Se o teto de gasto tivesse acabado, o orçamento secreto de 16 ou 18 bi esse ano era mais de 25. É que eles não acharam espaço fiscal, porque não é o problema de dinheiro, mas de espaço. Você não pode gastar, além do gasto ano passado e com a inflação, ainda que a receita venha, e veio, né, em função da inflação, em função da arrecadação recorde. Senão, nós teríamos, na PEC do calote, um valor infinitamente maior, e a PEC kamikaze fazendo muito mais graça com o fim eleitoral para fim de ganhar a eleição. Por isso que eu repito, talvez o maior compromisso com a responsabilidade fiscal que um presidente da República pode assumir com a nação é dizer que não é candidato à reeleição. Talvez essa seja a maior âncora fiscal. Aí a gente pode melhorar o teto de gasto, que tem que permanecer. Ainda que você possa dizer que tenha que modificar. O teto de gasto ainda existe, não é só na lei. Ele ainda existe e ainda está sendo aplicado. Repito, eu vou citar 3 exemplos só, muito rápidos para encerrar, que eu vi que ainda tem várias perguntas. Quando veio a PEC do calote, o que é a PEC do calote? Eu vou empurrar os precatórios por 20 anos. Fui eu, do lado de 3, inclusive Zé Aníbal ajudou, eles estavam até fraquejando, falei, ninguém vai fraquejar aqui, não. Nós somos líderes, nós não vamos admitir que o Brasil passe essa vergonha e entre para o rol no mundo como caloteiro. Nós reduzimos para 10, o que já é muito. Eram 20 anos, e eu falei, eu como líder, eu não aceito votar, nós íamos derrotar o governo, nós passamos de 20 para 10 anos a rolagem dos precatórios, mas ajuda um pouco, né? Então, quando nós fomos aprovar a PEC dos precatórios, quando nós fomos aprovar a PEC kamikaze, que é essa que aumentou no período eleitoral uma série de gastos públicos alegam que é visando melhorar a economia. Eu votei favorável, inclusive, e por conta do Auxílio Brasil, eu sou favorável ao Auxílio Brasil de R$600, não para todos, mas que a gente possa garantir para os miseráveis, fazendo uma escala entre miserável e pobreza, e aí você começa com um piso específico. Então, quando nós vimos isso, eu vi, não alguém me contou, eu vi, não dá para colocar um pouquinho mais porque o teto de gasto não permite, não dá para colocar um pouquinho mais. E esse um pouquinho mais não era visando um fim social ou um fim público, esse um pouquinho a mais é visando realmente o fim eleitoreiro. Então, diante disso, é o seguinte, tem dinheiro, dá para fazer. É preciso transparência ética, é preciso respeito com o dinheiro público, é preciso ter ficha limpa, não ter histórico de corrupção e, muito menos, se cercar da má política dentro do Congresso Nacional para fazer o que precisa ser feito. Tem muita gente honesta e competente dentro do Congresso Nacional. Eu fui candidata à presidência do Senado, tive 21 votos contra o orçamento secreto, comprava consciências, eu posso dizer que não só esses, como outros que não votaram em mim, porque não queriam votar em mim, que tem muita gente honesta dentro do Senado e do Congresso Nacional. A gente só tem que se cercar com as melhores cabeças, com as melhores pessoas. Então, é isso. É possível você, sem nenhum problema com o fiscal, resolver os problemas que mais afligem a população brasileira, que é erradicar a miséria, diminuir a pobreza, matar a fome do Brasil e fazer investimentos em políticas públicas, parceria com a União, com estados e municípios. Um último exemplo, existe no Brasil 250 mil, mais ou menos, assistentes sociais. Existe no Brasil mais de 250 mil agentes comunitários de saúde, todos bancados pelo município, a União entra com uma contrapartida. Não tem, eu diria que não tem servidores mais valorosos, mais humanos, que se doam, que dedicam a sua vida que essas pessoas, porque eles entram na casa das famílias, eles sabem o que está acontecendo lá dentro. Essas pessoas precisam ser chamadas junto com a União para que possam, junto conosco, fazer o social. Porque eles sabem como fazer, do jeito de fazer, da forma mais fácil e barata de fazer. E eles precisam ser valorizados. A gente fala muito, né, dos enfermeiros que salvaram as nossas vidas. Não vamos esquecer dos agentes comunitários de saúde, dos assistentes sociais, que foram fundamentais levando a cesta básica no período da pandemia para quem mais precisava. Então, é assim, né? É conhecendo o chão. Eu conheço porque eu fui prefeita por 2 mandatos e eu sei o quanto é possível, com soluções caseiras e municipalistas, fazer política pública no Brasil sem irresponsabilidade. Reforma administrativa, sim.
Não é contra o servidor, é a favor de serviço público. Numa única palavra, ou 3 letras, para não me delongar, trazer o ESG para dentro da gestão. Governo digital, acabar com papel. Governo digital, que o cidadão mais humilde do posto de saúde daqui, quando ele for lá visitar o parente dele no estado do Nordeste e ficar doente, ele não precisa passar de novo pela mesma ficha, passar com dor, sem remédio, passar pelo mesmo tempo de consulta, porque não é interligado o sistema de saúde, único de saúde no Brasil. Governo digital. Gostei, que eu quero depois trocar uma ideia com o presidente da Fiesp sobre isso, porque ESG para dentro da máquina pública. E, com isso, a gente torna o governo menos burocrático, mais eficiente, com prazos mais curtos, do licenciamento à certidão que os senhores precisam, porque é um governo digital que vai ser mais rápido, ganhar tempo para que a indústria também, nesse tempo, possa dar resolutividade em forma de emprego e renda para a população. Obrigado, Simone. Vamos pedir ao Eduardo Capobianco para fazer uma pergunta sobre construção civil e habitação. Boa tarde, senadora Simone Tebet. Eu vou ser mais rápida. Agora eu prometo. Tenho o privilégio de trazer para essa nossa conversa a indústria da construção. Em algum momento, até achei que eu ia perder a chance de fazer o merchandising da construção, mas ainda bem que a senhora... Lembrei que tinha uma pergunta, lembrou, né? Porque a indústria da construção, ela engloba diversos segmentos industriais, incluindo a indústria de transformação. Sua importância se coloca em diversas dimensões. Em 2022, a cadeia produtiva do setor reuniu um contingente de cerca de 5,8 milhões de trabalhadores com carteira assinada, representando 14% da força de trabalho formal no país. Somente o setor da construção civil empregou cerca de 2,5 milhões de trabalhadores, representando 6% desse total, o que é um ótimo mecanismo para combater essa crise de emprego que a senhora mencionou. O setor possui impactos positivos e rápidos na qualidade de vida. Tem um enorme potencial de atração de investimentos externos de longo prazo. Além de tornar a economia mais eficiente e competitiva, a indústria da construção está na origem da produção de diversos bens e serviços, com efeitos de encadeamento que se estendem para outros setores. O déficit habitacional brasileiro, atualmente, está no patamar de 6 milhões de unidades habitacionais. E boa habitação é qualidade de vida. Tal quadro aponta para o papel estratégico que a construção pode ter na retomada e no crescimento da economia brasileira. Para superar esse cenário, é necessário políticas públicas assertivas que contribuam com a eliminação do déficit habitacional brasileiro e, ao mesmo tempo, assegure dignidade e qualidade de vida para a população brasileira, sobretudo de baixa renda. Senadora, tem muitos temas que precisam ser tratados na construção civil. Eu acredito que o seu programa irá tratar deles e a Fiesp pode colaborar. Mas, devido à limitação de tempo, 9 minutos, são 3 perguntas, tenho a possibilidade de fazer 3 perguntas para a senhora, para a qual foi designado. Considerando que a habitação deve ser tratada como política de Estado, o seu governo planeja atuar sobre essa questão? Como pretende avançar na retomada de obras e do investimento público, levando em consideração os desafios atuais? Nós sabemos que nem todo projeto de infraestrutura pode ser bancado pelo setor privado. Há limites, tem que ter retorno. Bancos públicos e de desenvolvimento, como o BNDES, terão um papel importante nessa agenda? Então, são essas 3 perguntas que ficaram para... Olha, eu posso dizer assim, com toda a sinceridade que hoje, com toda a sinceridade que eu me apresento aqui, eu já fui, como prefeita, considerada prefeita da indústria, a que mais fez escolas e creches, a que mais fez asfalto, drenagem, a que mais gerou emprego em função da indústria, mas que mais fez projetos sociais, clínicas públicas de saúde, eu fiz clínicas especializadas de saúde pública, mas nada me dava mais satisfação do que entregar a chave de uma casa própria para uma mãe cheia de filhos. Não tem nada mais gratificante, porque, vou usar um termo que eu aprendi recente, que eu achei lindo, queria muito que fosse de minha autoria, não é, mas a habitação, casa própria, é a porta da cidadania.
ela é mais importante que o emprego para uma mulher. A mulher vai para o seguro-desemprego, ela aguenta 1 mês, 2 meses, ela vai para a casa de uma mãe. Mas ela não ter um teto para morar com seus filhos, ficar um dia ao relento, ela tem que fazer uma triste escolha na sua vida. Continuar dentro de casa, muitas vezes apanhando do seu companheiro, ou sair com seus filhos, não ter para onde morar. Então, habitação popular é um compromisso que não é um compromisso da candidata, é um compromisso da mãe. São 6 milhões de casas hoje de déficit habitacional. Eu posso dizer com toda clareza, não dá para fazer em 4 anos, mas dá para fazer em 6, não precisa ser em 8. Dá para fazer uma grande concertação, um grande pacto com a iniciativa privada de construir 1 milhão de casas populares no Brasil por ano. E sabe por que dá para fazer? Dá para enfrentar, inclusive, os órgãos de fiscalização e controle, que muitas vezes foram rigorosos no passado. Eu enfrentei isso no Ministério Público, dizendo não dá para pagar aluguel social. Não dá para comprar casas prontas da iniciativa privada. Quem disse que não dá, cara pálida? Não dá é para ver fome, miséria, desigualdade social, mulher apanhar de manhã, de tarde, de noite, chegar no feminicídio, morrer porque não tinha condições de sair de casa porque apanhava do seu marido. Que não dá é para isso. Então, nós temos que trazer, primeiro, Caixa Econômica Federal, prioridade absoluta, faixa 1, subsidiada. Eu sei que os liberais não gostam desse termo, mas isso não é subsídio, isso é financiado. Financiar, isso tem retorno social multiplicado. Tem dinheiro na Caixa Econômica para isso. Faixa 1 morreu neste governo. Morreu. Eu aqui faço um desafio para vocês dizerem quantas casas populares financiadas pela faixa 1. Quem ganha até 1 salário mínimo e meio tem prioridade absoluta na construção. E, óbvio, a faixa 2, a faixa 3, o projeto Minha Casa Minha Vida, Casa Verde Amarela, pouco importa, vamos parar de mudar nome só porque mudou governo. Pouco importa voltar a falar, ao invés de Auxílio Brasil, voltar a falar de Bolsa Família, não interessa. Até porque ele começou lá com o Fernando Henrique no Bolsa Escola. Não interessa o nome, não interessa o dono. Se é bom, fica o projeto, nós vamos melhorar. E vamos fazer as justas homenagens a quem foi o criador do projeto. Então, nós temos que atacar a habitação por diversas frentes. E nós não fazemos sem a iniciativa privada. Nós temos que reavivar e ressuscitar o projeto Minha Casa Minha Vida, faixa 1, bancado pela Caixa e financiado pelo BNDES, e os demais. Nós temos que partir, como aqui acontece, para o aluguel social. Nós temos que pegar os grandes centros urbanos, hoje ociosos, que são verdadeiros prédios, tem verdadeiros prédios ali, fantasmas, sem habitação, e colocar o cidadão e as famílias ali, e comprar da iniciativa privada com todas as regras e todas as transparências. Então, não é um único, ou são 2 ou são 3, são vários projetos. Como o senhor mesmo disse, a Fiesp tem muito a colaborar com isso. Mas é possível, em parceria com a iniciativa privada, com o BNDES, com o Banco de Fomento e com a Caixa Econômica Federal, zerar o problema de déficit habitacional no Brasil. Não será para este presidente da República, não será para mim como presidente da República, porque eleita se for, não terei reeleição. Mas o próximo presidente da República pode terminar o canteiro de obras que nós estaremos espalhando pelo Brasil afora, pelo Brasil adentro, porque não é só pela mãe, é pelas crianças, mas com instrumentos. É uma conjunta habitacional onde você tem os instrumentos de políticas públicas do lado. A creche, a escola, o posto de saúde, integrando essa família, preocupado com mobilidade urbana, mas é possível porque isso é, repito, a porta da cidadania, é a porta de entrada da cidadania de qualquer mulher, de qualquer homem, de qualquer filho, de qualquer família. Muito obrigado, senadora. Veja bem, a senadora tem um compromisso às 17 horas. Existem mais 3 perguntas previamente formuladas. Eu vou pedir a ela que encaminhe as respostas por escrito. Obviamente, outras perguntas que chegaram via os meios eletrônicos, nós também vamos encaminhar para a senhora, senadora, se a senhora puder pedir à assessoria da senhora que respondesse, a gente divulga as respostas e passa a palavra à senhora para concluir o evento. Ela ainda tem uma entrevista coletiva que ela tem que dar aqui após o debate. Apenas para agradecer, já falei demais pelo meu tamanho. Espero só não ter ganhado do meu querido amigo Ciro Gomes, companheiro de luta a favor da democracia no Brasil. Se eu não ganhei dele, eu já fico feliz. Mas sei que ocupei demais o tempo dos senhores. Eu acredito que chegou a hora do Brasil tomar uma radical decisão.
E a decisão não pode ser ter que escolher entre voltar ao passado ou permanecer no presente. O Brasil precisa olhar para frente. É possível fazer diferente. E nós vamos fazer diferente. Um governo que seja generoso, um governo que seja inclusivo, um governo que ame as pessoas e coloque criança, adolescente, a juventude, as minorias, o idoso na pauta central e, junto com a iniciativa privada, fazer toda a transformação. Com responsabilidade, com equilíbrio, com ética, é possível. Eu termino do jeito que comecei. Com coragem e com amor, juntos, nós vamos reconstruir o Brasil. Muito obrigada.